Meu nome é Emmanuel Senayon, tenho 18 anos, e sou da Nigéria. Em novembro de 2012, estive muito doente, e meus pais me levaram ao hospital. O doutor me disse que meu sangue estava muito baixo, e que eu tinha tuberculose. Isso era muito difícil para os meus pais, já que eles não podiam pagar os custos pelo meu tratamento. Me levaram para minha casa. Enquanto eu estava na minha cama descansando, eu comecei a sentir-me muito estranho, e todo o meu corpo estava muito fraco. Então encontrei-me fora do meu corpo, em um quarto de cor branco, muito puro, e Jesus me apareceu, e o seu rosto era resplandecente e muito bonito, e me pegou na mão, e me levou para fora do meu quarto. E vi a Deus no seu trono, mas não podia ver o seu rosto, e o seu corpo era como fogo ardente, cheio de poder e glória. Vi grupos de anjos com vestidos brancos diante do trono de Deus, e estavam cheios da glória de Deus, e os anjos levavam livros em suas mãos. Então vi gentes incontáveis diante do trono. Apocalipse 20:11. Essas pessoas iam um atrás do outro para receberem a sua sentença, e quando cada um deles se apresentavam diante do trono, os anjos abriam os livros em suas mãos. E vi que Deus julgava essas pessoas, e muitas pessoas se colocavam de pé para escutar a Deus dizer: "Apartai-vos de mim." E Deus julgava com muita ira, e a sua voz soava como o mais grande trovão. Ezequiel 43:8. E cada vez que Deus dizia: "Apartai-vos de mim", uma grande tormenta jogava essa pessoa à distância. Mateus 25:41. E todas as pessoas que estavam ali diante desse trono, tinham medo de apresentar-se diante de Deus. Os anjos nunca chamavam pelo nome de cada um, pois cada pessoa sabia quando chegava a sua vez para receber o juízo. 2 Coríntios 5:10. E todos que obraram em iniquidade, foram levados pela tempestade para o castigo eterno. Mateus 25:46. Enquanto estiver vivo, ainda tens a graça de ouro para arrepender-se dos seus pecados, e renunciar às suas más ações, porque a ira de Deus é como fogo ardente. Sofonias 2:1-3. Esse mundo é o vale da decisão. João 3:12. Deixe que a tua decisão seja seguir a Cristo, e entregue a sua vida por completo a Jesus Cristo, e escape da ira de Deus. Não importa que pecado tenhas cometido, Jesus ainda te perdoará por todos eles, se tu se arrependeres. Oséias 14:4, e Abacuque 2:13. Então me retirou desse lugar, e vi o inferno de fogo, e vi o caminho do inferno, e passamos por um túnel. E quando saímos do túnel, chegamos imediatamente a um lugar de escuridão, e ali é um lugar de grande escuridão, com ruídos aterrorizantes de prantos e terror. Eu perguntei: "Onde estamos, Senhor?" O Senhor me disse: "Este é o reino de Satanás, é o inferno de fogo, este é um lugar terrível de escuridão." Então eu via muitos demônios, e eram muito grandes e muito feios. Eles estavam trabalhando duro, com velocidade sem descanso. 1 Pedro 5:8. O Senhor me disse: "Eles estão planejando como trazer o homem para este lugar." O fogo do inferno é como um mar, e todo mundo tem a sua própria morada em diferentes departamentos. Tem muita gente no inferno de fogo pedindo uma segunda oportunidade, mas a restituição já não é possível, porque já é muito tarde. E o primeiro departamento que o Senhor me mostrou, era o lugar onde os pastores perderam a salvação. Eu via muitos pastores no inferno, e nas suas fossas, tem algo como um letreiro que tem o nome desses pastores, o nome da igreja onde o pastor estava, e as demais razões pela qual aquele pastor estava no inferno. E cada pastor tinha um demônio atormentando eles, e todos eles clamavam por misericórdia, mas Jesus chorou e disse: "Quando eu os adverti, eles se negaram a me escutar, e agora estão neste lugar, e eu não os conheço." Provérbios 1:24-31. O Senhor me disse: "O inferno é insaciável, e todos que vêm para cá, jamais poderão sair." Provérbios 2:19. Eu vi uma coisa tão grande e surpreendente. Meu povo, como podemos fugir se negligenciarmos uma salvação tão grande? Hebreus 2:3. Eu vi um homem no fogo do inferno, e os demônios o atormentavam com suas armas, e o homem estava pedindo por misericórdia e chorava amargamente. Eu perguntei ao Senhor: "Quem é esse homem?" O Senhor me disse: "É o reverendo Osofa, fundador da Igreja Celestial de Cristo, a Igreja Branca de Garmende." O Senhor me disse qual era o mistério deste homem. Ele disse: "Ele fez um pacto com Satanás para seduzir as pessoas com uma doutrina de escuridão, curando com velas, perfumes e sabonetes. Ele dizia a eles para usarem, e se banharem no rio. Assim, ele os enganava com o poder do diabo.
O Senhor acrescentou. Ele introduzia falsas doutrinas, apenas para ser conhecido como um poderoso homem de Deus. Efésios 4:14. O Senhor disse: Eu o avisei, mas ele se recusou a ouvir. Então ele disse ao homem: Eu não te conheço. Jesus estava chorando como um bebê. Este homem negou a cruz de Cristo só por causa da fama. Agora, ele está no inferno implorando por misericórdia, e o Senhor o havia negado devido à iniquidade que foi encontrada dentro dele. 2 Timóteo 2:12-19. Eu quero que você entenda que não importa o que estejas vivendo, ou ensinando de uma maneira que não agrades a Deus, você não poderá se defender por si mesmo diante de Deus. Tito 1:16 e Jeremias 23:24. Muitos estão no inferno de fogo por pregarem falsas doutrinas. Filipenses 2:5. Eu vi outro homem no fogo. Os demônios o fizeram deitar sobre uma mesa de metal, e o atormentavam de muitas maneiras com muitos tipos de ferramentas. Eu vi um ferro muito grande que o demônio usava para passar no estômago daquele homem, e foi atravessando o ventre, e aquele homem chorou muito amargamente. Então, de repente, um demônio apareceu com uma faca de metal muito grande. Com a faca na mão, ele cortou o centro da cabeça do homem, e 10 demônios se reuniram, e tinham muitas larvas e escorpiões, e colocaram na cabeça do homem, e aquele homem chorava mais do que o vento do mar. Me doeu ver tudo isso, e o Senhor me disse: Esse foi um dos meus discípulos, ele é Judas Iscariotes. Então eu perguntei ao demônio a razão pela qual o atormentavam de tal maneira, e o demônio me disse: Se não se põe de manifesto ao homem que só Jesus é a luz, as pessoas ao serem assassinadas, a hora da salvação não declara a manifestação. E os demônios gritavam em alta voz dizendo: Porque você o traiu. E continuavam a atormentá-lo. Mateus 10:4. É por isso que você deve ter muito cuidado com o que está fazendo, e não traia Cristo. Ai daquele homem por quem o Senhor é traído. Mateus 26:24. E aqueles que já aprenderam do Senhor, e entenderam a palavra de Deus, devem permitir que a palavra de Cristo habite em vós. Colossenses 3:16-17. E para aquele que recua, o Senhor diz: Minha alma não tem prazer nele. E se você é um servo de Deus, examine-se pois a si mesmo, retire a pedra de tropeço de sua vida. O fogo do inferno é real, e por favor, não vá para este lugar. Então seguimos avançando. Então o Senhor me mostrou um homem que estava sentado e acorrentado em um assento de ferro, e o assento estava muito quente, e vermelho como uma brasa. Apesar de gritar com grande agonia, os demônios continuavam a atormentá-lo com suas lanças e com grande fúria. Esse homem começou a suplicar para que Jesus lhe desse uma oportunidade de sair do fogo, e eu me perguntava: quem era aquele homem, e quem poderia ser? E o Senhor conhecia muito bem os meus pensamentos e me disse: Ele é o rei Acabe. Então imediatamente eu vi uma mulher, e os demônios a atormentavam e a golpeavam com lanças, enquanto ela chorava e gritava. E o Senhor me disse: Ela é Jezabel, a falsa profetisa que seduziu o povo a pecar contra Deus. Apocalipse 2:20. E por isso, meu irmão, você deve ter muito cuidado, porque tem muitos falsos profetas que profetizam, que ensinam as pessoas com falsas doutrinas, e só querem riquezas para si mesmos, e chamam a si mesmos de salvadores, e enganam as pessoas com enganos do diabo. Se eles se negarem a se arrependerem, terão a sua parte no fogo do inferno. 2 Tessalonicenses 1:8. Eu vi uma criança de 6 anos no fogo do inferno. Os demônios estavam atormentando a criança com lanças. Quando a criança nos viu, ela clamou por ajuda para tirá-lo do fogo, mas o Senhor disse: Eu não sou Deus dos desobedientes. O Senhor me disse: Este menino era muito grosseiro enquanto ele estava na terra. Ele sempre perturbava seus pais durante o tempo das mensagens dos pastores. Sempre que seu pai o corrigia, ele gritava. Então ele ficou doente e morreu. Agora ele está aqui no inferno para sempre. O Senhor disse: Nenhuma criança desobediente entrará no reino de Deus. Efésios 6:1-2. Então o Senhor me mostrou um outro homem no fogo do inferno. Esse homem era conhecido como Reverendo Patrick Cuney na terra. Eu vi como os demônios estavam cortando seu corpo com serras, como que se fosse uma árvore. Aquele homem estava chorando muito, muito mesmo. Assim, os demônios o seguiam atormentando sem piedade nenhuma, e esta forma de tormento era muito grande, e eles zombavam e riam dele. E esse homem era atormentado devido à sua doutrina,
e ele estava ali por causa da sua idolatria, porque com frequência, ele se inclinava a uma imagem da Virgem Maria, e isto é proibido por Deus. Êxodo 20, 3-4. Isso era muito triste. Muitas pessoas da idolatria estão queimando no fogo do inferno devido a esse tipo de ato. E Jesus chorava com uma grande compaixão pela alma do homem, e eu também estava com uma grande dor. Foi quando o Senhor me disse: deves dizer a todos o que vistes no inferno. Teus amigos, irmãos, devem abrir seus corações, e dizer não aos enganos do diabo. Irmãos, temos que sair de qualquer doutrina que nos aparte de Cristo, segundo a Coríntios 6, 16-18. Pare com isso, não se curve diante de Santa Maria. Então, nós fomos para o departamento daqueles que se prostituíram. Eu vi muitas pessoas neste departamento. O Senhor me mostrou as suas vidas terrenas. Eles eram todos lindos e bonitos na terra, mas agora, eles estavam muito feios ali no inferno. Os demônios os atormentavam, e usavam lanças para cortar as suas partes íntimas. Eles choravam e buscavam a morte, mas a morte não pode ser encontrada. Apocalipse 9:6. O Senhor Jesus chorava, e eles imploravam a Jesus para que os tirasse do inferno. Agora, eles juravam com suas vidas de que fariam a sua vontade caso eles saíssem do fogo, mas o Senhor sempre zela pela sua palavra que saiu de sua boca. Colossenses 3, 5-6. É declarado em sua palavra, que qualquer um que pratica a imoralidade não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9-10. Há muitas pessoas no fogo do inferno que ouviram falar da obra da salvação, mas se recusaram a se arrepender de seus pecados. Acharam que poderiam chegar ao céu com as obras da carne e do sangue, mas acabaram no fogo do inferno que queima pela eternidade. 1 Coríntios 15:50. Eles estavam chorando. Então o Senhor disse: eles receberam a minha graça enquanto estavam na terra para se arrependerem dos seus pecados, mas eles diziam: vamos deixar para amanhã. Alguns até diziam que não existia inferno de fogo. Alguns até bateram nos meus servos que eu enviei para eles. E agora eles estão aqui no inferno implorando por uma segunda chance. Eu não os conheço. Provérbios 1, 24-28. O Senhor disse: eu mostrei-lhes o caminho para escapar do fogo do inferno, mas eles odiaram a mim e o meu caminho, e escolheram uma vida para desfrutar deste mundo. Eu até lhes ofereci a minha graça quando estavam prestes a morrer, mas eles estavam distraídos. O Senhor também disse: eles me odiavam, e amavam a morte, não só a morte terrena, mas também a punição eterna do fogo do inferno. Provérbio 8, 35-36. Arrependa-se dos seus pecados, pois não há arrependimento no fogo do inferno. Aqueles que se recusam a se arrepender, serão rejeitados para o castigo eterno. Apocalipse 21:8. Havia um grande tormento para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor. Os demônios lhes cortavam a língua, cortavam seus corpos, e os espancavam com armas afiadas. Eles choravam amargamente. Eles começavam a se culpar dizendo: oh, por que eu me desviei? Ele me avisou, mas eu não escutei. E o demônio lhes dizia: calem a boca, ele lhes deu a graça, mas vocês rejeitaram. Vocês nunca vão sair daqui, nós os atormentaremos até o dia do julgamento. E continuavam os atormentando. Ezequiel 18:24. O demônio lhes dizia: vocês são meus para sempre. Não voltem para o mundo, todos vocês que são cristãos, pois há um grande perigo ao se afastarem do Senhor. Segundo a Pedro 2, 20-22. Então o Senhor me mostrou o meu próprio buraco no fogo do inferno. Eu estava muito triste, mas o Senhor me disse: cada um na terra tem o seu próprio buraco no fogo do inferno, e a missão dos demônios é trazê-los para ele. Você deve se certificar de que você não virá para esse buraco porque é muito quente. Ele queima com fogo e ácido. Então o Senhor me levou ao trono do diabo. Eu vi um demônio muito grande, gordo e enorme neste trono. Ele era muito horrível. Ele imediatamente colocou seus olhos em mim, e chamou pelo meu nome dizendo: Senaion, você veio aqui para ver o nosso mistério. Não permitirei que você compartilhe os nossos segredos. Eu vou matar você, eu juro. E o Senhor me disse: não temas, porque eu sou sua vida. Isaías 41, 10-11. Então, depois de algum tempo ficamos invisíveis para o diabo. Então o Senhor me disse: nem todas as coisas são visíveis ao diabo. Ele não sabe de tudo, mas todas as coisas são visíveis para Deus. Eu no início não acreditava nisso, porque todos nós sabemos que o diabo é poderoso. O
O Senhor conhecia os meus pensamentos, então ele me levou para trás do trono. Percebi que o diabo não sabia que estávamos lá. Então o Senhor me disse: clame pelo meu nome. Então eu disse calmamente: Jesus. E um grande poder abalou o inferno, e o diabo caiu do seu trono. Então o diabo se virou, e nós ficamos visíveis. Então o diabo gritou meu nome: Senaion. E o Senhor me disse: clame poder no meu nome. E eu ordenei que o demônio morresse por 3 minutos em nome de Jesus. O poder em nome de Jesus pregou o seu espírito em algo como uma parede, e seu corpo horrível caiu. Filipenses 2, 9-11. E depois de 3 minutos o Senhor liberou seu espírito, e o demônio voltou para aquele corpo hediondo. Imediatamente quando ele se levantou, ele gritou com uma grande fúria e com ira. Então vi muitos demônios se aproximando, eles estavam correndo, e todos se juntaram com flechas em suas mãos. Todos vieram contra nós de uma só vez. Então o céu se abriu, e eu vi uma flecha muito branca e pura. Apenas aquela flecha desceu, e destruiu todas as flechas dos demônios. Quero dizer-lhes que há poder em nome de Jesus, pelo seu nome, todo joelho se curvará. Filipenses 2, 9-11, Marcos 16, 17-19, João 14, João 16, 23. Há poder no nome de Jesus. Chame-o com fé, e os demônios vão fugir de você. Mas quando você chama o nome de Jesus sem arrependimento, você está em perigo. Então o Senhor me levou para um grande salão no inferno. Eu vi todos os demônios acorrentados e sentados. O Senhor me disse que eles eram os anjos caídos. Então eu perguntei a razão pela qual eles estavam acorrentados. O Senhor me disse: eles são muito poderosos, e se eles forem libertados, eles lançarão mais almas para o inferno. Eles são muito poderosos. Então o Senhor me disse: eles serão libertados após o arrebatamento da minha igreja, e causarão muitos problemas na terra, e perseguirão as pessoas que não têm a marca da besta. Segundo a Pedro 2:4. Um deles chamou pelo meu nome e disse: Senaion, o Senhor te mostrou um bom testemunho, mas se eu encontrá-lo na terra, eu vou te matar. Quando saímos do lugar e do nosso caminho, notei que algo estava segurando a minha roupa. Quando olhei para trás, vi que era um demônio, e ele veio de baixo. Por causa da luz de Cristo, ele não poderia chegar mais perto de mim. Então o Senhor me disse: ele é o sumo sacerdote do diabo, seu nome é Beelzebul. Mateus 12:24. O demônio me disse: não vamos permitir que você compartilhe o testemunho e nem que você revele os nossos segredos. Nós vamos matá-lo. Então o Senhor me disse: repreenda em meu nome. Então eu ordenei em nome de Jesus que ele apenas caísse. Então veio um vento forte que o golpeou, e ele voltou para seu lugar. O Senhor também me mostrou o espírito de teimosia, e as formas das hostes de maldade, mas o Senhor mandou de volta várias vezes, e ele fugiu. Salmo 91, versículo 1. Enquanto o Senhor segurava minha mão, sua presença afastava todo o meu medo, e já não havia mais tristezas sobre tudo o que vi. Eu vi uma senhora de longe no fogo do inferno, os demônios a estavam atormentando. Naum 2:10. Ela chorava enquanto olhava para mim. Havia muito tempo em que ela tinha morrido. Então eu perguntei ao Senhor: quem é ela? O Senhor me disse: ela é Ruth, sua tia. Ela tinha morrido há muitos anos. Que grande tristeza. Ela estava lá porque não conhecia o Senhor. Eu não estava feliz, e estava pensando se eu também não conseguiria chegar ao céu. O Senhor conhecia os meus pensamentos e me disse: eu sou sua vida. Eu queria que ele me prometesse que não me deixaria acabar no fogo do inferno. Então ele disse: você conhece o meu nome. Ele sempre me dizia: não temas porque eu sou sua vida. A igreja precisa acordar e colocar a armadura de Deus. Eu vi um grupo de demônios. Eles se reuniram. Então eu vi um livro muito grande diante deles. Eles começaram a abri-lo, e imediatamente que eles abriram a uma página disseram: sim, vamos fazer guerra contra a igreja. Então eles fecharam o livro. De repente, um número incontável de demônios apareceu com flechas em suas mãos para lançarem ataques contra a igreja. Fiquei surpreso. Então o Senhor me disse: estas são as flechas do sono e da fraqueza. Elas são usadas para que o meu povo não possa orar, jejuar, e fazer com que não cresçam para o meu reino.
Todos os demônios têm uma missão. Sua missão é levar as pessoas para o inferno. A igreja precisa acordar. Devemos orar contra as forças invisíveis que planejam contra a igreja. Efésios 5:14. Então eu vi um poderoso demônio. Ele se disfarçou no que parecia ser uma linda senhora, se vestia decentemente, e se parecia uma boa cristã. Ele entrou em uma certa igreja para atacar um irmão que recentemente entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele entrou apenas para seduzir aquele irmão, para que ele perdesse a sua salvação. Joel 1:14. Lancemos uma assembleia solene, e clamemos ao Senhor para despertar a igreja, porque os que estão adormecidos em Cristo perecem. 1 Coríntios 15:18. A igreja precisa de um avivamento divino. Construamos a nossa vida em oração, para destruir cada semente que o Senhor não plantou na igreja. 2 Coríntios 10:4-5. Hoje, há muitos demônios na igreja, operando à semelhança dos homens. Eles querem seduzir a igreja. 2 Coríntios 10:13-15. Para que possamos vencê-los, devemos vestir a armadura de Deus. Efésios 6:10-18. Lembre-se de que estes são tempos perigosos. 2 Timóteo 3:1-7. O Senhor me ensinou uma lição dizendo: há muitos cristãos que são defensores do diabo. Então eu pensei comigo mesmo, como pode um cristão que ora contra o diabo defender o diabo? Então o Senhor me disse: há algumas coisas nas Escrituras que eu condeno. O diabo sabe cada coisa que eu condeno, e ele está trabalhando em cima disso. Alguns cristãos vão dizer a seu irmão e irmã: isso não é um pecado, quando na verdade é um pecado. O diabo fará com que ele encontre uma maneira de provar que o pecado não é pecado. A partir do momento em que o cristão também diz que não é pecado quando é pecado, eles se fazem defensores do diabo. 1 Pedro 3:3. Jesus disse: eu advirto as mulheres sobre as vestimentas mundanas, mas algumas dizem que isso não significa nada para Deus, e o que importa é a fé em Deus. Algumas até dizem que colocar brincos não é um problema. Meu filho, eu nunca mencionei para utilizarem brincos, mas usam adornos de ouro e prata. Estas são aquelas que se vestem para agradar a carne. Jeremias 5:3. Não se preocupem com a beleza exterior que depende de joias, ou roupas bonitas, ou arranjos de cabelo. Temos dois tipos de beleza: nossa aparência exterior, e nossa aparência interior. E que não seja esses adornos exteriores de pintar o cabelo, ou fazer usos de ouro, ou de vestir roupas mundanas. 1 Pedro 3:3. O Senhor disse: se algum cristão disser que isso não é pecado, estes são os defensores do diabo, e aquele que defende o diabo nunca vai chegar ao meu reino. O Senhor também me disse: meu filho, leia o que eu declaro no livro de Deuteronômio 22:5. Eu advirto as pessoas a me obedecerem, porque, sempre que uma mulher veste as roupas de um homem, ou um homem veste as roupas de uma mulher, eles estão amaldiçoando o Deus do céu e da terra, dizendo que ele não é perfeito em seu trabalho. O Senhor estava chorando e dizendo: meu filho, o homem amaldiçoa o seu Criador, e ainda assim, eu lhes dou a minha graça para se arrependerem. Mas se algum dos meus servos se recusarem a se arrependerem, e se continuarem a defender o diabo, vou vomitá-los da minha boca. Apocalipse 3:15-16. O Senhor me disse que o alvo do diabo é a vida de oração de um homem. Uma vez que sua vida de oração é capturada, então sua decisão para com Deus será capturada. A pessoa também vai ser vítima quando a vida de jejum do homem é capturado. Você deve dominar e orientar sua vida de oração. Quando as orações de uma pessoa estão afetando o reino das trevas, o diabo vai tentar encontrar maneiras de apagar o poder, para que o fogo possa enfraquecer e morrer. 1 Pedro 5:8. O Senhor me disse: olhe para o homem que os demônios atormentam com raiva. Quando ele estava na terra, havia sempre confusão no reino das trevas quando este homem orava, e eu adorava. Suas orações sempre frustravam e destruíam os planos dos demônios. O diabo e seus agentes começaram a atingir a vida de oração deste homem. Eles capturaram o homem, através da amargura no coração sobre um irmão na igreja. Eu o adverti, mas ele se recusou a me ouvir. O homem teve um acidente e morreu. Mateus 5:44. Jesus continuou dizendo: e agora ele está aqui no fogo do inferno. Há muitos ministros do coro que têm amargura em seu coração contra os irmãos em Cristo. Isso é muitas vezes, porque um é mais talentoso do que o outro, em uma coisa ou em outra.
As pessoas desenvolvem inveja e orgulho por causa disso. Esses que fazem essas coisas estão em perigo no inferno. Mateus 18:4. O Senhor me disse: o plano de Deus é grande para o homem. Deus sempre terá um plano para a vida do homem. O plano do diabo é destruir as promessas e os planos de Deus. Perguntei a Jesus: o diabo pode destruir a promessa e os planos de Deus para um homem? O Senhor disse: sim. Em cada plano e promessa de Deus para um homem, há sempre uma condição, e nessa condição, há graça e misericórdia. A graça é para uma chance de restituição, se a pessoa quebrar qualquer uma das condições. A misericórdia é para a pessoa ser perdoada por Deus. O diabo fará com que quebre as condições. Quando Deus fez um pacto com Abraão, a condição que Deus lhe deu foi de caminhar diante de mim e ser perfeito. Gênesis 17, 1-7. Deus tem um plano para a sua vida, e as condições estão escritas nas Escrituras. Gálatas 5, 19-21. Não só isso, mas o próprio Deus lhe diz mais. Não perca a graça na condição de Deus, e sua misericórdia irá levantá-lo. Salmos 91, 11-12. Então deixamos o fogo do inferno, e o Senhor me levou para o céu. Eu vi uma senhora no céu muito bonita. Ela saiu de uma casa muito grande. Ela era a única dona desta casa. Ela veio até mim com um rosto sorridente. Ela pensou que eu estava chegando no céu. Perguntei-me sobre quem poderia ser aquela senhora, porque a glória de Deus mudou sua beleza terrena. O Senhor me disse: esta é a esposa do pastor W.F. Kunmur, meu servo. Eu estava tão feliz, porque ela estava cheia da glória de Deus. O céu é tão bonito, o lugar inteiro estava cheio da glória de Deus. O Senhor me mostrou o rio de sangue. Era muito legal, e parecia uma piscina. Sempre que pecamos contra Deus, e pedimos a Jesus para nos lavar, então Ele nos lava no rio de sangue. Então o Senhor me mostrou a trombeta que será usada para o arrebatamento. Ele me disse: minha vinda está muito próxima. A trombeta estava muito brilhante, e foi feita com ouro maravilhoso. Ele também me mostrou os preparativos para o arrebatamento. O Senhor me levou a um salão muito grande, e vi muitos santos em roupas brancas e puras. Eles estavam cantando, louvando a Deus, gritando ao Senhor. A glória de Deus estava no meio deles. O céu é muito bonito, estava brilhando em todos os lugares, porque em toda a luz havia a glória de Deus. O Senhor me mostrou uma casa muito grande e bonita no céu. Eu me perguntava quem poderia ser o dono desta casa. O Senhor me disse: esta casa pertence a uma mulher, o nome dela é Margaret. Ela está ganhando muitas almas para o meu reino. As almas que ela ganha nunca poderão ser numeradas pelo homem, só pelo próprio Deus. As obras dela me construíram esta casa. Mateus 10:7. Ele continuou dizendo: ela dedicou a sua vida para mim. As coisas do mundo não eram nada para ela. Agora ela está no meu glorioso reino. Qualquer cristão que se recuse a conquistar almas para o meu reino, nunca poderá entrar na minha glória. Mateus 28, 19-20, Mateus 10-32. O Senhor me mostrou a estrada do inferno. Havia muitas pessoas nessa estrada. Alguns se pareciam com cristãos, mas eles estavam indo na estrada que conduzia ao inferno. Algumas de mãos dadas, o marido segurava a mão da esposa, a esposa segurava a mão do marido. Os pais seguravam as mãos de seus filhos, e alguns estavam indo por conta própria. Havia uma carga muito grande na parte de trás de cada pessoa. Quanto mais Jesus olhava para eles, mais ele chorava como um bebê. Eu vi algo que me intrigou. Eu vi grupos de pessoas, elas eram mulheres, e elas tentavam seu melhor para passar pelo caminho para o céu, mas um poder estava empurrando-as de volta. Então o Senhor me disse: há coisas imundas que não devem passar pelo meu caminho. Isaías 35, 8-9. Perguntei: qual é a coisa imunda nelas? E o Senhor me disse: nas suas vestimentas elas usam brincos, colares, anexos, correntes, joias. Elas colocam roupas que foram feitas para homens, e se trataram de se embelezar a si mesmas. Elas querem passar pelo meu caminho, mas isso não pode ser possível. Obedecer é melhor do que o sacrifício. Então ele continuou chorando. Isaías 3, 16-24, 1 Pedro 3:3, Deuteronômio 22:5. O Senhor chorava amargamente,
e clamava alto como uma mulher em trabalho de parto. Aqueles de vocês que pensam que pode fazer o que quiser depois de ter dado a sua vida a Jesus, você está apenas se enganando. Não escute o engano do diabo. Quando você nasceu de novo, as coisas antigas passaram. 2 Coríntios 5:17. O Senhor então me mostrou o caminho para o céu. Eu vi pessoas, mas não haviam tantas como na estrada do inferno. Naquele caminho, vi que alguns avançavam, alguns se moviam com alegria, e alguns dançavam louvando a Deus. 2 Coríntios 13:9, 2 Coríntios 12:9. Então eu percebi que haviam colinas pequenas e não muito altas naquela estrada, e sempre que alguém chegava lá, eles escalavam, e depois continuavam em sua jornada. Eu notei que algumas pessoas já haviam atravessado a colina, mas estavam voltando para a estrada. Elas estavam cansadas de avançar. Se você é esse tipo de cristão, você está cansado das tentações, aflições, pobreza e muitas outras coisas. Você acha que a melhor solução é deixar de servir ao Senhor? Então você para e volta, porque sente que você é apenas um homem que escapou de um tigre, e caiu no poço de um leão. O Senhor ainda te quer, mas você deve perseverar. Devemos através de muita tribulação entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Volte para Cristo, e Ele o salvará. Lembre-se dos tormentos dos rebeldes no fogo do inferno. Jeremias 3:21-22. Eu vi que alguns estavam de pé, eles não estavam se movendo, eles estavam apenas de pé. Se você é um cristão, e está pensando em tempo para continuar a servir ao Senhor ou não, você tem que parar os pensamentos do mal, e em seguida seguir em frente. A melhor escolha é continuar em movimento, então ore pedindo forças ao Senhor. Efésios 6:18. Então eu vi que alguns estavam rastejando, eles desejavam continuar pelo caminho, mas estavam cansados. Se você é o tipo de cristão que teme mais a seus pais do que as coisas de Cristo, você tem que parar. Isso é muito perigoso, e alguns de vocês pensam que seus pais estão perseguindo você, fazendo você pecar contra Deus. Você tem que orar e dizer não a qualquer decisão que seja contra a vontade de Deus. O Senhor diz: não temas. Mateus 10:28. Ore pedindo forças para se levantar e começar a avançar, porque nosso Deus é poderoso. Clama a Ele, e Ele ouvirá o seu pedido. Efésios 6:14-18, Jeremias 33:3. Jesus chorou amargamente, e eu também estava triste. O Senhor me disse: o que aconteceu com você? Por que você está triste? Se você realmente está triste, então diga às pessoas o que você viu. Então eu acordei com muito medo. É hora de se arrepender de qualquer pecado. Não importa o pecado que você possa ter cometido, Deus é justo e fiel para perdoar os seus pecados. Romanos 10:9-10. Jesus ama a sua alma, e Ele não quer que sua alma vá para o inferno de fogo. Abacuque 2:13. Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo, para morrer pelos seus pecados. Quem nele crer, não perecerá, mas terá a vida eterna. João 3:16. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem vem ao Pai exceto por Jesus. João 14:6. Arrependam-se agora, e sejam salvos. Atos 17:30-31. Se você está pronto para dar a sua vida a Cristo, ore a seguinte oração: Senhor Jesus, eu me conheço como um pecador. Eu sei que estou na escuridão, mas agora, estou pronto para fazer o que você quer que eu faça. Por favor, me perdoa por todos os meus pecados, me lava no rio do teu sangue, cura-me, fortalece-me, dá-me poder sobre a carne, e deixe o teu reino entrar no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida, e deixe que haja alegria no céu sobre a salvação da minha alma. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Meu nome é Emmanuel Senayon. Agradeço a Deus por sua graça divina na minha vida, e por ter me dado a graça de ouro para ver essa revelação.
O Senhor me prometeu no meu primeiro encontro, que iria me visitar de novo para me mostrar o mistério, porque a sua vinda está muito perto, e Satanás está trabalhando muito duro para ganhar almas para o seu terrível reino. Tudo aconteceu no dia 26 de janeiro de 2013, por volta das 6 da manhã, quando dormi, e não sabia que meu corpo já estava morto aqui na terra. Eu vi o Senhor, ele disse: venha. Quero te mostrar os planos do diabo contra o homem. O Senhor tomou minha mão, e chegamos diante do trono do diabo, e eu vi o diabo no trono. Ele estava rindo com uma voz terrível dizendo: eu vou ganhar as suas almas são minhas. O Senhor me disse para observar atentamente, para que eu pudesse contar aos outros o que vi. Eu vi 2 demônios. Eles trouxeram um homem diante do trono do diabo. O homem era um feiticeiro, e imediatamente quando o diabo o viu, ele riu e disse: bem-vindo, meu servo fiel. O diabo começou a questionar os 2 demônios com grande raiva, dizendo: quantas almas ele ganhou para mim? O demônio disse: 7 milhões. Então o diabo começou a rir. E novamente ele perguntou ao demônio: quantos dos 7 milhões morreram? O demônio respondeu: 2 milhões. O diabo começou a rir dizendo: suas almas me pertencem. Mais uma vez, o diabo perguntou ao demônio: quantos aviões ele abateu? O demônio respondeu: 6. E novamente, o diabo perguntou ao demônio: quantos acidentes de carro ele causou? O demônio disse: muitos acidentes. O diabo disse com uma grande raiva ao homem: eu tenho um presente para você, eu vou lhe dar um presente. De repente, vi um grande demônio com um copo muito feio na mão. Dentro do copo, havia um ácido escuro. O demônio deu ao homem, e o diabo com uma poderosa voz disse ao homem: beba, pode beber. O homem tomou, e seu corpo começou a derreter. O ácido começou a comer o seu corpo, e sua carne explodiu em pedaços. O homem chorou amargamente. Ele procurou uma maneira de fugir, mas o diabo riu e disse: eu te enganei, e você seguiu o meu engano. Você nunca vai sair desse lugar. Sua alma é minha. Então o diabo disse: tire ele daqui. O demônio o levou, e ele foi jogado no fogo. Ele estava chorando amargamente com grandes sentimentos profundos, porque o tormento do inferno é muito grande. Isaías 5,14. O diabo estava dizendo isso, porque muitas almas estão terminando suas vidas no fogo do inferno. O Senhor estava chorando como um bebê, porque muitos cristãos já não ganham almas para Cristo. Meu amigo, já é hora. Devemos dizer não ao trabalho da carne, e ganhar almas para Cristo. Mateus 10:7. O diabo estava rindo muito alto. Ele gritou para um demônio e disse: vá para a estrada, e cause muitos acidentes. O demônio obedeceu, e rapidamente correu para a terra. O diabo chamou outro demônio dizendo: vá para o ar, e cause um acidente de avião. O diabo chamou outro demônio dizendo: vá rapidamente, e faça os artistas exporem a sua nudez e os seus corpos na TV, na internet e no papel. Vá e faça as prostitutas lançarem seus vídeos novos. Todos obedeceram, e correram rapidamente para a terra. Devemos ter cuidado com o que assistimos na TV, na internet, e também no papel, que são as revistas e jornais e etc., porque o diabo está lá fora, procurando a quem ele possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mais tarde, vi algumas bestas poderosas. Elas disseram ao homem: você nos usava para ferir pessoas enquanto você estava na terra. Agora é a nossa vez de te ferir. Estas bestas começaram a atormentar o homem, e o homem chorou amargamente. Ele mesmo procurou a morte, mas já era muito tarde para ele, porque qualquer alma que chega no inferno, nunca sairá. Ele estará lá para sempre. Mateus 22:13. Este é um grande desafio para nós como cristãos. Apenas um servo do diabo ganhou 7 milhões de almas. 2 milhões destes já morreram, agora eles estão em grande tormento. Quantas pessoas você já falou de Cristo hoje? Alguns nem sequer ganharam uma alma para Cristo. Lembro-me de 2011, tive uma revelação, e vi o diabo no seu trono dizendo: quem vai me separar da minha glória? Então o diabo chamou um irmão no fogo do inferno dizendo: Joseph, você agora acredita que o fogo do inferno é real? Você acredita agora que meu reino é real? Vi o irmão chorar amargamente. O demônio o atormentava furiosamente.
O Senhor me mostrou a história da vida do irmão. Enquanto ele ainda estava na terra, ele nunca acreditou de que o fogo do inferno existisse. E ele também ensinava a seus membros da comunidade, de que o fogo do inferno não era real. Ele ensinava a eles de que o homem só precisava buscar bênçãos. Ele disse que o fogo do inferno não era real, e que quando um homem morre, ele morre para sempre, e sua alma nunca iria para lugar nenhum. Agora ele estava no fogo do inferno chorando e dizendo: agora eu acredito. Por favor, tire-me para fora. Agora eu acredito. O diabo lhe dizia: sua alma é minha, você estará aqui para sempre. Esta é uma ótima lição para aqueles de vocês que acham que o fogo do inferno não é real. Agora, arrependa-se e seja salvo. O fogo do inferno é muito real. Mateus 13:50, Mateus 25:30. Eu vi um irmão vindo a Jesus quando ele morreu. Ele estava feliz, porque pensou que finalmente chegou ao céu. Quando ele chegou perante a Jesus Cristo, Jesus estava chorando profundamente. Ele disse ao irmão: Gabriel, onde está a sua espada da verdade? Onde está a couraça da justiça que eu lhe dei? Eu lhe dei uma armadura completa. Onde elas estão? O irmão disse: eu deixei na casa do meu amigo, deixe-me voltar e retomá-la. O Senhor lhe disse: é tarde demais, você não pode voltar novamente, porque eu avisei a você, mas você nunca me ouviu, eu não conheço você. O irmão estava chorando com grande tristeza dizendo: por favor, me dê a chance de voltar. Por favor, Senhor, por favor. O Senhor gritou com raiva dizendo: saia daqui, pois eu não conheço você. Aparta-te de mim. E uma grande tempestade apenas o levou para longe. O Senhor me mostrou a história da vida deste irmão. Enquanto ele estava na terra, ele nunca saía para ganhar almas para o Senhor. Sempre que o Senhor lhe dizia para ir e dizer às pessoas sobre o Evangelho, ele deixava para depois. O diabo falava em seu coração: sente-se e leia sua Bíblia, amanhã você vai. Quando a manhã chegava, o Senhor lhe dizia: Gabriel, vai, e advirta ao pecador que se arrepende e seja salvo. Então Satanás falava ao seu coração dizendo: Gabriel, sente-se e leia sua Bíblia, amanhã você deve fazer isso. Ele começou a obedecer à voz de Satanás. Segundo a Coríntios 11, 13 a 14. Ele foi à casa de seu amigo, e ao invés de falar a seu amigo sobre Jesus, eles começavam a discutir assuntos de seus negócios. O irmão perdeu a sua salvação através do conselho maligno de seu amigo. Ele começou a viver uma vida pecaminosa, assim como seu amigo. Foi por isso que ele disse ao Senhor, que ele havia deixado a sua couraça da justiça na casa de seu amigo. O Senhor me disse: diga ao meu povo de que as suas armaduras devem ser completas. Diga a eles que não devem perder as suas armaduras. Efésios 6, 10 a 18. O irmão chegou no fogo do inferno. Eu vi uma cobra muito grande com muitos espinhos em seu corpo. A cobra dizia: Gabriel, foi assim que eu enganei o primeiro homem, para que ele perdesse a imagem real de Deus. Gênesis capítulo 3. Essa terrível cobra continuou dizendo: eu te enganei, e você seguiu meu engano. Eu o atormentarei para sempre. A grande cobra entrou no corpo do irmão e o estava machucando. O homem chorava amargamente, mas não conseguiu sair do fogo. O diabo começou a rir dizendo: sua alma é minha, eu vou ganhar todos vocês. Cristãos, é hora de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, porque muitos deles acabaram no fogo do inferno, apenas por causa de pequenos pecados. Devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los, porque o padrão de Deus está certo. 2 Timóteo 2,19. O Senhor me disse: venha, eu quero te mostrar um rei. Então eu vi um homem acorrentado a um trono. Um demônio o atormentava furiosamente. O Senhor me disse que era o rei Saul. Quando o rei Saul me viu, ele disse: você está aqui. Vai, diga ao meu povo que estou aqui. Diga-lhes que não devem desobedecer a Deus. Diga aos filhos de Israel que devem obedecer à voz do Senhor. Minha desobediência levou-me a este lugar. 1 Samuel 13, 13 a 14. 1 Samuel 15, 22 a 26. 1 Samuel 16, 14. Ele continuou: eu era um assassino, eu me matei, eu pensei que eu era o dono da minha vida.
1 Samuel 31:4. Ele continuou: diga-lhes que o fogo do inferno é real. Ele estava chorando por ajuda, mas o demônio continuou a atormentá-lo. O Senhor me disse: você deve dizer o que viu. Se você não disser a eles, você será julgado. O Senhor me levou para um outro lugar no fogo do inferno. Eu vi como o diabo estava trabalhando em um cristão. Havia uma unção escura em um buraco muito grande. Muitos demônios iam lá para pegar desta unção, e eu estava pensando, para que eles estavam usando esta unção? O Senhor disse: meu filho, diga ao meu povo que eles devem estar orando. Eles usam essa unção contra os cristãos enquanto eles dormem. Esses demônios derramam dessa unção no cristão, e se o cristão se recusar a orar, a unção trará sentimentos estranhos e pensamentos malignos. O seu relacionamento comigo não será perfeito, e eles irão voltar atrás. Meu povo, não devemos ignorar as armadilhas do diabo. Segundo a Coríntios 2:11. Sempre que dormimos, há muitas coisas que o diabo está fazendo contra a nossa alma. A Bíblia fala a verdade sobre o semeador do mal. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Mateus 13:25. O Senhor disse: meu filho, olhe para aquele homem. Eu vi um homem na terra. Enquanto ele estava dormindo, um demônio derramou uma unção escura no homem e foi embora. Quando o homem acordou, ele não orou, apenas porque ele estava atrasado para o trabalho. Em vez disso, ele correu para fora de seu quarto rapidamente em seu caminho para o trabalho. Essa unção escura começou a se manifestar em sua vida. O homem começou a ter sentimentos estranhos. Ele cometeu adultério com mulheres que eram membros da igreja. Foi assim que o homem abandonou o Senhor. O Senhor o advertiu para orar, mas ele se recusou a ouvir por causa de seu trabalho. O Senhor disse: ele é pastor. Devemos ter cuidado porque o diabo é um grande enganador, e sua missão é enganar para a destruição. Ele tem trabalhado politicamente como o príncipe deste mundo, como o Deus desta era. Ele segue o incrédulo para evitar que ele acredite no evangelho da salvação. Efésios 6:11-20. Meu povo, aqueles de vocês que nunca acreditaram no Espírito Santo, estou lhes dizendo, ele é real. Eu vi um homem no fogo do inferno. Ele estava acorrentado, sendo atormentado por um demônio. Quando o homem nos viu, ele estava dizendo: agora eu acredito no Espírito Santo. Agora eu acredito em falar em línguas. Quando o homem ainda estava na terra, ele nunca acreditou no Espírito Santo. Ele caminhou de acordo com a carne, e não de acordo com o Espírito Santo. Ele deixou de olhar para muitos pecados, e agora ele está no inferno queimando, e implorando por uma segunda chance. Mas o Senhor disse a ele: é tarde demais, eu não posso salvá-lo novamente. O homem gritou amargamente, blasfemando contra o Senhor. Lucas 11:13. Tudo o que precisamos é pedir ao Pai que nos dê o Espírito Santo, porque Ele prometeu dar aos que lhe pedem. Efésios 1:13-14. Ore com força, e não desista na busca pelo Espírito Santo, porque se você não o tiver, continuará a fazer a vontade da carne. Romanos 8:5-14. Busque o Espírito Santo para chegar ao céu. O Senhor me disse: meu filho, venha, deixe-me mostrar-lhe como eu quero que a minha igreja seja. Eu vi uma igreja com fogo flamejante. As pessoas estavam no fogo, mas o fogo não as consumia. O Senhor disse: esse é o fogo do Espírito Santo. Havia muitos anjos poderosos com espadas em suas mãos em torno da igreja. As pessoas na igreja estavam orando e clamando ao Senhor. Ele disse: é assim que eu quero que a minha igreja seja, mas muitas das minhas igrejas são frias. Apocalipse 3:15-16. Muitas das minhas igrejas já não oram muito. Eles já não jejuam mais. Eles não pregam sobre a minha segunda vinda. Eles não pregam sobre o fogo do inferno. Eles não pregam sobre o meu reino glorioso. Eles não fazem proezas e ganham almas para mim. Eles já não querem mais ouvir a minha voz. Mas tudo o que eles querem é serem conduzidos pela carne e não pelo Espírito. Diga a todos que eu estou chegando rapidamente, e minha recompensa é comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. Diga-lhes que me busquem, e eles me encontrarão.
Eu estou dando essa chance de eles se arrependerem e serem salvos, porque a minha porta ainda está aberta para quem quiser entrar. Mas uma vez que a porta está fechada, eles vão chorar para que eu abra. Mas eu vou dizer a eles: eu não os conheço. Mateus 25, 11 a 13. Meu filho, diga-lhes que estou prestes a fechar a porta. O Senhor estava chorando. Igreja, você precisa acordar e abandonar as doutrinas estranhas que certamente o levarão ao fogo do inferno. Lembre-se do que o Senhor disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso, e arrepende-te. Apocalipse 13:19. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno. Havia muitos demônios em uma reunião. De repente, todos se dispersaram disfarçados de pastores, evangelistas, profetas, professores, irmãos, irmãs, anciãos e reverendos. O diabo estava dando ordens a eles dizendo: vão agora para a terra, vão e façam sinais e maravilhas, vão e façam milagres, deles falsas doutrinas, e tragam mais almas para o meu reino. Esses demônios obedeciam, correndo até a terra com toda a velocidade. Quando os vi, fiquei muito surpreso. Isso me fez lembrar do meu primeiro encontro com Jesus Cristo, quando o Senhor me mostrou algo no inferno ao lado do trono de Satanás. Era um buraco muito grande e profundo. Havia nomes de igrejas que pertenciam a Satanás na terra escritas dentro do buraco. Meu amigo, fique atento às igrejas que você frequenta. Se não estiver de acordo com as doutrinas de Deus de pregar a santidade, a justiça, a segunda vinda de Jesus Cristo, vestir-se da armadura de Deus, e pregar o fogo do inferno, se afasta de tal igreja, porque pertencem a Satanás. Mateus 24:24, Marcos 13, 5 a 6, Lucas 21:8. Devemos ter cuidado, pois muitos demônios são semelhantes aos ministros de Deus, apenas para enganar as pessoas para a destruição. O Senhor disse: eu não sou seu fundador, eu não conheço aquelas igrejas naquele buraco. 2 Timóteo 3, 4 a 7. O Senhor me levou para outro lugar. Eu vi algumas pessoas lutando contra muitos demônios. Foi uma grande e poderosa batalha. Os demônios feriam muitas pessoas durante a batalha porque suas armaduras não estavam completas. Havia sangue em seus corpos, mas elas continuavam lutando. O Senhor estava chorando e dizendo: você deve vestir toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11 a 18. Havia também algumas pessoas com a armadura completa. Os demônios não conseguiam feri-las. Então o Senhor falou: preciso de mais pessoas neste campo de batalha. Diga-lhes que venham até mim, e eu os preencherei com o meu poder. Diga-lhes que busquem a grande armadura do Espírito de todo o coração, e eles a terão. De repente, o Senhor virou o rosto para mim dizendo: eles estão esperando você na terra. Ele me trouxe de volta, e eu acordei. Minha mãe e meu irmão mais velho já tinham retirado o cobertor que eu estava usando para me cobrir. Minha mãe me disse que ela estava tentando me acordar há muito tempo, mas eu não estava respondendo. Por isso ela correu até o quarto do meu irmão para contar a ele. Ela estava me chamando, mas eu não respondia, e meu irmão também confirmou isso. Eles pensaram que algo estava errado com o meu sangue. Mesmo depois de eu ter acordado, eles estavam ali de pé chorando, e chamavam pelo meu nome. Minha mãe estava chorando. Meu amigo, Jesus Cristo revelou os segredos do diabo, e o que ele quer é que suas igrejas sejam iguais. Agora, é a nossa vez de darmos esse passo para a salvação, arrependendo-nos dos nossos pecados, e sermos salvos. Efésios 5, 1 a 2. Se você é pastor, ministro de Deus ou um cristão rebelde, acorde e volte para Jesus, ele irá recebê-lo. Efésios 5, 14 a 21. O Senhor prometeu visitar-me pela terceira vez. Ele disse: eu vou visitar você, e mostrar-lhe mais coisas do céu, e sobre o fogo do inferno. Eu irei visitá-lo no dia 9 de fevereiro de 2013. Desperte, ó igreja. Deus te abençoe. O fim do mundo está chegando. Portanto, sejam homens tementes e sinceros de oração. 1 Pedro 5:7. Agradeço a Deus por sua graça sobre minha vida.
O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração, e fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto eu louvarei. Salmo 28:7. O Senhor prometeu visitar-me no dia 9 de fevereiro de 2013, e Ele o fez. Ele é o Deus sempre fiel. Salmo 33:11. No dia 9 de fevereiro de 2013, à 1h da manhã, eu estava deitado na minha cama prestes a dormir, quando ouvi uma voz dizendo: "Já é hora, meu filho, prepare-se agora mesmo." Então eu pedi pelo sangue de Jesus para que me lavasse e me purificasse. De repente, eu caí em um sono profundo. Quando abri os meus olhos, encontrei-me na sala onde tive meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Eu vi Jesus Cristo. Ele disse: "Meu filho, hoje eu quero lhe mostrar muitas coisas, pois esta é a última vez que eu vou visitar você. Você deve dizer-lhes o que viu, porque não tem falado a muitas pessoas sobre o que eu te mostrei anteriormente." O Senhor começou a chorar por causa disso. Eu estava triste porque ele estava chorando por minha causa. Quando saímos da sala, o Senhor me disse: "Meu filho, venha. Deixe-me mostrar-lhe o grande julgamento." Então chegamos diante de um grande trono. Quando chegamos diante do grande trono, vi uma mulher que estava dizendo: "Eu sinto muito." O Senhor me disse: "Olhe para aquela mulher que está chorando. Ela sabe que não poderá entrar no céu, e é por isso que ela está chorando." Pedi ao Senhor para me dizer o motivo pelo qual a mulher tinha esse pensamento. O Senhor respondeu: "Meu filho, olhe para ela." Então eu vi a sua história de vida. Ela era cristã enquanto ainda estava na terra. Ela estava à procura de um homem para se casar, e o Senhor a instruiu que ela fosse paciente, mas seu desejo de se casar era muito forte. Ela não esperou o tempo de Deus. Em vez disso, ela envenenou sua amiga, para que ela pudesse se casar com o marido da amiga dela. Por causa do veneno, sua amiga morreu. Mateus 5:21. Então ela se casou com o marido de sua falecida amiga. Mais tarde, o marido descobriu que ela foi a responsável pela morte de sua primeira esposa. Ele então a envenenou, e a mulher também morreu. Foi por isso que a mulher estava chorando diante do trono do juízo. Lucas 11:47. O Senhor me disse: "Eu a avisei para não fazer isso, mas ela nunca me ouviu, e agora ela está chorando por ajuda e por uma segunda chance, mas isso não é possível. Meu reino é um lugar sagrado, e não um lugar para um homicida." O Senhor disse a ela: "Eu te avisei para se arrepender, mas você nunca me ouviu. É muito tarde para você." Isaías 59:1-3. O Senhor lhe disse: "Afasta-te de mim." E uma grande tempestade a levou para um castigo eterno. Mateus 25:41-46. Não matarás, porque os que praticam tal coisa, está em perigo de receber a sentença do juízo. Arrependam-se agora e sejam salvos. Então nós deixamos esse lugar. Por favor, compreendam isto. A vinda de Cristo é apenas para crentes fiéis, firmes e atentos. Não basta simplesmente ser qualificado para sua vinda, você deve viver cada momento pronto. Faça diariamente de sua vida uma contágio para a eternidade. É a única coisa que vai importar nesta vida. Não basta apenas avisar e vigiar os outros. Você também deve cuidar de si mesmo e prestar atenção à salvação de sua própria alma. Sempre que o pensamento do retorno de Cristo te encha de temor ou de susto, isso mostra que ainda há algo errado, e você precisa permitir que o Espírito Santo faça sua obra em você. Filipenses 2:12-13. Será melhor você subir no arrebatamento do que ficar. Se você perder o arrebatamento, o anticristo vai zombar de sua fé, e você será punido mais por se aventurar com a verdade. E se você morrer antes do arrebatamento, você deve estar sempre pronto para o retorno do Senhor. Se você morrer, e tiver uma mancha em sua roupa, você será expulso e não herdará o céu. Nota: esta afirmação vai causar muitas controvérsias nas igrejas. 1 João 5,17 diz: toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Se você continuar pecando contra Deus, pensando que você ainda tem tempo para se arrepender, você está apenas enganando a si mesmo. É melhor você se arrepender de seus pecados agora, porque amanhã pode ser tarde demais para você. Então, não mate. O Senhor me levou para o inferno. Passamos pelo mesmo túnel que usamos durante o meu primeiro encontro para chegar no inferno. O inferno aumentou por si mesmo, porque o diabo está trabalhando muito duro. Isaías 5,14.
eu vi um homem gritando no fogo do inferno. Ele estava dizendo: você está aqui para me salvar? Estou aqui há 250 anos. Eu estava esperando para ver se eu encontrava um Salvador, mas eu já desisti. Mas agora que eu vejo você, eu duvido que você esteja aqui para me salvar. O Senhor lhe disse: mandei muitos dos meus servos a você, para dizer-lhe de que se arrependesse, mas você nunca me escutou. Eles contaram a você sobre a realidade do fogo do inferno, mas você disse que não era real, e que isso era uma piada, e você pensou que a sua vida era melhor. Você só gastou seu tempo em beber álcool, mudando de um hotel para outro cometendo adultério. 1 Coríntios 6, 9 a 11, Tiago 4:4. Você ficou gravemente doente até a morte, mas eu não permiti que você morresse, para que você se arrependesse e fosse salvo. Mas você não queria ouvir nem o meu nome ser mencionado. Agora você está procurando um Salvador. Não posso mais te salvar. É tarde demais para você. Provérbios 1, 24 a 33. O Senhor estava chorando enquanto falava com aquele homem, porque ele não tem prazer na morte de um pecador. Ezequiel 18, 30 a 32. Enquanto você ainda está na terra, você tem a oportunidade de se arrepender, mas depois da morte, não há mais arrependimento. Jesus é o único Salvador dos vivos, mas não dos mortos. Sua respiração é a sua oportunidade. Eclesiastes 12, 1 a 8. Então nós deixamos esse lugar. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno. Eu vi uma garota lá que estava chorando muito. Havia muitos vermes e insetos em seu corpo. Sempre que ela removia muitos vermes voltavam para aquele lugar em particular ao qual ela havia removido o primeiro verme. Quando ela nos viu, ela gritou por socorro. Perguntei-lhe o motivo do porquê ela estar lá. Ela me contou sua história de vida dizendo: quando eu estava na terra, eu adorava ir a clubes para dançar. 1 Timóteo 5:6. Ela continuou: meus pais nunca me proibiam, porque eu era a única filha que eles deram à luz. Eu adorava seguir os meninos, e fazia sexo com eles. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8, Efésios 5, 3 a 6. Eu tinha ouvido falar sobre o fogo do inferno, mas eu nunca quis escutar. Muitos dos meus amigos me disseram para me arrepender, mas eu desenvolvi um ódio contra eles. Então fiquei grávida, e minha mãe me lembrou sobre a minha ambição de me tornar uma advogada. Por causa dessa declaração, abortei a gravidez e morri. Então eu acabei neste fogo. Estou neste lugar há 10 anos sendo atormentada. Se eu remover um dos vermes, mais deles aparecem para substituir os outros no meu corpo. Por favor, me ajude. Agora estou pronta para me arrepender. Fiquei muito triste quando ouvi a sua história. O Senhor lhe disse: você não pode mais se arrepender. É tarde demais para você. O Senhor estava chorando com sentimentos profundos por ela, mas ele não podia mais salvá-la. A menina gritou dizendo: não. Por favor, não. Está quente demais. Eu quero morrer. Mas ela não conseguia encontrar a morte. Apocalipse 9:6. Então pedi ao Senhor para que me retirasse dali, porque eu não podia suportar o modo como aquela garota estava sendo atormentada. Queridos pais, me ouçam. Ensine aos seus filhos o caminho do Senhor. Ensine-lhes a palavra de Deus. Corrija-os se eles fizerem alguma coisa errada contra o Senhor. Efésios 6, 1 a 4, 1 João 2, 1 a 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Então nós deixamos esse lugar, e fomos para uma outra área. Devemos ter cuidado, e nos purificarmos sempre neste mundo pecaminoso, porque muitas de nossas invenções nos contaminam diante de Deus. Eclesiastes 7:29. O Senhor me mostrou uma garota no fogo do inferno. Seus tormentos eram tão horríveis que ela gritava: basta, já é o suficiente. Por favor, tire-me daqui. Ela usava a mão esquerda para cobrir a orelha, enquanto se masturbava com um objeto muito quente em sua mão direita. Ela estava chorando amargamente, mas não conseguia parar de se masturbar. Perguntei-lhe o motivo pelo qual ela estava fazendo isso, e ela me contou a sua história de vida dizendo: eu tinha 14 anos quando morri. Quando eu estava na terra,
Adorava ouvir músicas mundanas. Toda vez que ouvia isso, tinha sentimentos sexuais, e isso me levava a me masturbar. Eu ouvia sobre este lugar de tormento, mas nunca acreditei de que fosse real. Muitos servos de Deus me avisaram sobre as músicas mundanas, mas eu os chamava de ignorantes. Eles me advertiam em suas pregações de que a masturbação era um pecado, mas eu dizia a eles que Deus era misericordioso. Agora eu acredito que eles não são ignorantes. A razão pela qual eu cubro a minha orelha é porque ainda ouço essas músicas mundanas, e está me machucando. A razão pela qual eu uso esse objeto é porque era o que eu costumava me masturbar quando estava na Terra. Por favor, me ajude. Não consigo parar de fazer isso. Está me machucando. O Senhor disse a ela: eu não posso mais te ajudar. Você fez a minha graça inútil na terra, mas neste lugar não há mais graça. É tarde demais para você se arrepender. Ela gritou, mas o Senhor disse a ela: eu não posso mudar a minha palavra. Já está escrito, minha palavra eterna. Mateus 24:35. Mateus 13:31. Pais, cuidem dos seus filhos. 2 Coríntios 12:14. Efésios 6:1. Lembre-se de que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Então nós deixamos esse lugar e nos mudamos para outra área. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno, onde eu vi um homem que estava gritando e dizendo: eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Por favor, estou pronto para ouvir. Perguntei-lhe o motivo pelo qual ele estava lá, e ele disse: quando eu estava na terra, eu adorava ter relações sexuais com as meninas, especialmente as prostitutas. Meu amigo me disse para eu me arrepender e ser salvo, mas eu respondi a ele de que não queria ouvir nenhuma pregação tola. Agora eu estou nesse fogo. Eu queria apenas que me deixasse em paz. Mas agora eu estou pronto para ouvir e me arrepender. Por favor, ajude-me. O Senhor disse a ele: eu lhe dei graça o suficiente até você morrer aos 25 anos de idade, mas você nunca ouviu minha advertência. Agora você está implorando para ouvir? Agora é muito tarde para você. Ninguém pode falar sobre mim aqui, porque todos aqui estão procurando uma maneira de escapar. Qualquer alma que chegar aqui, nunca mais sairá novamente. Já é tarde para você. 1 Tessalonicenses 4:3. Seu corpo não é para prostituição. 1 Coríntios 6:13. O homem gritou: eu implorei ao Senhor que me afastasse daquele lugar, porque eu não podia mais olhar para eles. Então nós deixamos o fogo do inferno. Então o Senhor me levou ao céu. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde a eternidade para todo sempre. Amém, e amém. Salmos 41:13. O céu é extremamente bonito, o chão é como um espelho. Fiquei muito feliz, e tive o pensamento de que nunca mais sairia dali. Ouvi as lindas vozes dos anjos que louvavam a Deus. Salmos 103, 1-3. O Senhor disse: diga ao meu povo que meu reino é muito real. Bem-aventurados os que herdam. Havia muitas flores bonitas e preciosas. Salmos 119, 129-135. O Senhor me levou a um lugar no céu, onde vi à distância a árvore da vida. Era muito bonita, brilhava como ouro. Apocalipse 22:2. O Senhor disse: eu preservei esta árvore da vida para o meu povo. Diga-lhes que abençoados são aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22:14. Então seguimos em frente. O Senhor me levou a um salão muito grande no céu, e vi muitos filhos pequenos preenchidos com a glória de Deus. Eles estavam louvando a Deus. Salmos 86, 11-13. O Senhor disse: estas são as crianças que as mulheres abortaram na terra. Elas pertencem a mim, e estão aqui no meu reino glorioso. Salmos 89, 1-2. Então nós deixamos esse lugar. Enquanto o Senhor falava comigo, eis que vi um anjo. Ele era alto e bonito, e estava usando uma coroa em sua cabeça. O Senhor disse: este é o anjo Gabriel. Fiquei muito feliz por conhecê-lo, e o Senhor o instruiu a levar-me a muitos outros lugares no céu, para que eu pudesse contar aos outros o que vi.
O anjo Gabriel me levou para uma casa muito grande no céu. Ele disse: esta é a casa do rei Davi. Eu disse que gostaria de ver o rei Davi cara a cara. Nós entramos em seu quarto, onde vi o rei Davi louvando a Deus com salmos e danças. Salmos 34, 1 a 6. Eu o cumprimentei, e ele chamou pelo meu nome dizendo: Senaion, você é bem-vindo. Fiquei muito surpreso por ele saber meu nome. Ele disse: Senaion, você já não louva mais a Deus. Você não quer mais dançar para Deus. Quando você louva e dança por Deus, sua graça estará mais perto de você. Então eu perguntei-lhe: como você sabe disso? Você me vê na terra? Ou você está ciente da minha vida na terra? Ele riu e disse: eu não falo por conta própria. Mais tarde, descobri que era Deus que me falava por ele. Ele me deu um pequeno livro dizendo: coma. Quando comi o livro, tive muita sede. Eu disse: estou com sede. Eles me deram o sangue de Jesus Cristo para beber. Quando eu bebi, fiquei tremendo como se estivesse com frio por mais de 5 minutos. Durante todo o tempo em que eu estava tremendo, o anjo Gabriel e o rei Davi estavam ajoelhados dizendo: glória a Deus. Salmos 29, 1 a 11. Quando eu deixei de tremer, o rei Davi disse: agora você louvará a Deus e falará por ele. Diga ao povo que elogie o Todo-Poderoso, e sua graça estará mais perto deles. O anjo Gabriel disse: Senaion, você tem que ver muitas coisas aqui. Vamos. Eu disse: não, eu não quero deixar o rei Davi, por favor. Ele me ignorou. Então nós deixamos a casa do rei Davi. O anjo Gabriel me levou para uma outra casa muito grande e bonita no céu. Ele disse que era a casa do profeta Elias. Fiquei muito feliz. Eu disse: eu quero vê-lo. O anjo Gabriel me levou para a casa, de onde saiu um jovem muito bonito. Ele disse: Senaion, bem-vindo. Fiquei muito feliz em vê-lo. Eu disse: você era muito poderoso na terra. Eu li sobre você na Bíblia. Ele respondeu: um fogo está queimando em seu coração. Você será mais poderoso do que eu. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Ele me contou muitas coisas sobre mim. O anjo Gabriel disse: Senaion, temos que sair agora, porque você tem muitas coisas para ver aqui. Então nós deixamos essa casa. O anjo Gabriel me levou para uma outra casa muito grande no céu. Esta casa era de ouro, decorada com pedras preciosas. Ele disse: esta é a casa do apóstolo Paulo. Eu disse que queria vê-lo. Ele é um modelo para muitos cristãos. O anjo Gabriel me levou para casa, e eis que vi um homem muito jovem descansando em uma bela sala. Então ele disse: Senaion, você é bem-vindo. Estou muito feliz em vê-lo. Fiquei surpreso por ele saber o meu nome. Eles sabiam disso porque a glória de Deus estava neles. Não era necessário que eu dissesse o meu nome. Ele começou a me contar sua história de vida no livro de Atos. Atos 8, 1 a 4, Atos 9, 1 a 31. Quando ele terminou, ele disse: aproveitei a graça que Jesus me deu, e nunca tornei isso inútil. Ele me deu um pequeno livro e disse: coma. Quando comi, eu não estava com sede. Na verdade, era muito doce. O apóstolo Paulo disse: agora você pregará o Evangelho, e ensinará os testemunhos de Jesus Cristo. Você ensinará algumas das minhas epístolas que ainda não escrevi. Romanos 8, 35 a 39. Tanto o anjo Gabriel quanto o apóstolo Paulo louvavam a Deus. Romanos 4, 20 a 2, 2 Coríntios 5, 13 a 18. Então nós o deixamos. Eu estava muito feliz. O céu é tão lindo e cheio da glória de Deus. Apocalipse 21, 18. Então o anjo Gabriel levou-me para outro lugar no céu, onde havia uma casa grande e bonita, decorada com pedras preciosas e flores. Ele me disse que era a casa do pai Abraão. Pedi ao anjo Gabriel para me levar lá, para que eu pudesse ver o pai Abraão. Nós fomos lá, e quando eu vi o pai Abraão, eu disse: pai da fé. Ele começou a me dar conselhos sobre muitas coisas na minha vida. Ele disse: você deve ter fé em tudo no que pedir ao Pai, e ser paciente em todas as situações. Jeremias 33, 3, Mateus 17, 20. A fé é real. Mateus 21, 21 a 22, Hebreus 11, 1. Então nós partimos. O anjo Gabriel me levou para outro lugar no céu, onde vi 5 anjos dançando com alegria. Eu também vi 7 anjos com trombetas.
Pedi ao anjo Gabriel para que me contasse sobre a missão ou o trabalho desses anjos. Ele me disse que quando uma alma entrega sua vida a Jesus Cristo, então esses 7 anjos sopram suas trombetas como sinal de que uma alma se arrependeu. Os 5 anjos começam a dançar, e todo o céu se alegra. Além disso, se uma alma chegar ao céu, os 7 anjos sopram suas trombetas, e todos os anjos no céu celebram por aquela alma. Lucas 15:7. Existe grande alegria no céu quando uma alma se arrepende. Lucas 15:10. O anjo Gabriel levou-me a um salão muito grande. Ele me deu uma espada para levantar. Quando eu fiz isso, me encontrei em um campo de batalha. Eu vi um número incontável de pessoas acorrentadas. Havia muitos demônios que estavam colocando cadeias sobre essas pessoas. Algumas pessoas colocavam as suas armaduras de guerra. Em suas costas, estavam escritas as palavras dos vencedores. Eles estavam lutando contra os demônios, para libertar essas pessoas encadeadas. Quando eles conseguiam libertar uma pessoa, essa pessoa entrava em uma sala chamada um lugar secreto do Altíssimo. Pedi ao anjo Gabriel, para que ele pudesse interpretar essa visão para mim. Ele disse: os vencedores são os verdadeiros cristãos. 1 João 5:4-5, e aqueles que são encadeados, são os pecadores. Esses demônios são designados em uma missão para levar esses pecadores ao fogo do inferno. 1 Pedro 5:8-9. Combater os demônios que são encarregados de controlar esse pecador, significa pregar aos pecadores e orar por eles. A sala ao qual eles correram para estarem seguros, é Jesus Cristo. Mateus 11:28-30. E é por isso que é chamado de um lugar secreto do Altíssimo. Salmo 91:1. Você deve orar duramente, para que Deus o liberte do demônio que está em uma missão para levá-lo para o poço do fogo do inferno. O anjo Gabriel me levou para outro lugar muito lindo no céu, decorado com ouro puro. O chão era como um vidro transparente. Havia muitas flores bonitas e pedras preciosas. Eu vi ouro fixo na parte de cima. Eu disse ao anjo Gabriel, que queria tocar o ouro que estava fixo na parte de cima. Ele me carregou em seus ombros para que eu pudesse tocá-los. Então eu implorei ao anjo Gabriel que eu não queria sair desse lugar. Eu estava chorando porque o lugar era muito lindo. Apocalipse 21:18-19. O anjo Gabriel me disse: não, você tem muitas coisas para ver aqui, e é muito importante que você as veja. Então eu implorei ao anjo Gabriel dizendo: por favor, eu não quero viver uma vida mundana. Por favor, faça alguma coisa sobre isso. Ele disse: Senaion, venha, temos que ir. Então partimos, e fomos para o rio do sangue de Jesus Cristo. O anjo Gabriel me perguntou: Senaion, você se lembra deste lugar? Eu respondi: sim. Eu vi este rio de sangue durante o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. O anjo Gabriel disse: sim, você está certo. Nós ficamos lá por mais de 5 minutos, mas ele não me pronunciou uma única palavra. De repente, vi uma luz azul pura. Essa luz me levou para o rio, onde uma mão invisível começou a me lavar completamente no rio de sangue. Isso me machucava, e eu estava chorando. Eu implorei para o anjo Gabriel, para que ele me levasse para fora, mas ele estava apenas ajoelhado dizendo: glória a Deus, desde o começo até a eternidade, o Rei dos Reis e o Deus maravilhoso. Salmos 95:1-6. Eu vi meu corpo terrestre na cama. Algo escuro estava correndo para fora do meu corpo. Fiquei muito chocado, porque tal coisa estava dentro de mim. Salmos 51:12-15. Quando a mão invisível acabou de me lavar, a luz pura me tirou do rio de sangue. Salmos 51:8-11. Então eu ouvi uma voz muito alta que disse: contemple. A voz parecia um trovão dizendo: agora você vai se lembrar do que viu aqui, e você viverá como eu quero. Você não é mais um homem comum, porque o santifiquei. Essa voz começou a falar comigo, sobre um irmão que me ensinou os caminhos do Senhor, cujo nome é Jaujaoyamonark. O Senhor me contou muitas coisas sobre ele, que ele cumprirá sua aliança com ele, e que ele havia lhe dado a roupa da perfeição. A voz me contou muitas coisas sobre muitas pessoas. Então eu pedi ao anjo Gabriel: por favor, eu quero ver a pessoa cuja voz eu ouço. O anjo Gabriel me respondeu: eu não tenho poder de levá-lo lá, mas siga-me.
Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou de volta a Jesus Cristo. Ele explicou a Jesus Cristo que eu queria ver o Pai, e finalmente percebi que era o Pai que estava falando comigo no rio de sangue. Jesus sorriu e segurou as minhas mãos dizendo: "Você quer ver o Pai?" Eu respondi: "Sim." No nosso caminho para ver o Pai, passamos por um salão onde havia muitos anjos. De repente, eles se ajoelharam e disseram: "Glórias sejam dadas a Deus." Salmos 84:11. Quando saímos do corredor, eis que vi uma luz muito poderosa em um trono. Era uma luz como um fogo que queimava. Embora estivéssemos a muitas milhas do trono, senti que queria cair. Não tive mais forças para andar em direção ao trono. Eu implorava ao Senhor dizendo: "Por favor, me leve de volta." Jesus disse: "Esse é o Pai. Você não quer vê-lo de novo?" Eu disse: "Sim, por favor, eu quero morrer. Eu não posso respirar mais." Jesus sorriu e me levou de volta para o anjo Gabriel. O anjo Gabriel me levou a uma grande sala, onde havia um grupo de anjos. Alguns estavam escrevendo nomes, e alguns apagavam os nomes dos livros. Recebi a oportunidade de visitar 4 desses anjos. Pedi ao anjo Gabriel para que me explicasse tudo, e ele sorriu. O primeiro anjo com quem falei era o responsável pelo livro da vida. O anjo Gabriel disse: "Este livro é o livro que contém os nomes dos recém-nascidos cristãos, e também os nomes dos cristãos reais e das pessoas salvas." Apocalipse 3:5. Pedi a ele para que me dissesse o motivo pela qual o anjo estava apagando alguns nomes e escrevendo outros nomes. Ele respondeu: "Esses são os rebeldes." Apocalipse 2:4-5. Eu disse: "Quer dizer, seus nomes serão apagados para sempre do livro da vida?" Ele sorriu e disse: "Não, este é um livro sagrado, e não pode conter nomes de pecadores." Eu disse: "Diga-me aonde é que os nomes que o anjo apagou serão escritos." Ele me levou para outro anjo que também estava escrevendo e apagando alguns nomes. O anjo Gabriel disse: "Este é o livro dos apostatas. Contém os nomes daqueles que se afastaram do Senhor." A razão pela qual o anjo estava apagando alguns nomes é porque a qualquer momento que um apóstata retornar ao Senhor, seu nome será novamente escrito no livro da vida. Apocalipse 20:15. Os nomes que ele estava escrevendo eram os nomes dos rebeldes. Jeremias 3:22. Então ele me levou para outro anjo que estava trabalhando muito. No entanto, ele estava apenas escrevendo nomes, e não estava apagando. O anjo Gabriel disse: "Este livro contém os nomes daqueles que acabam no fogo do inferno todos os dias. É chamado de o livro da condenação." O anjo Gabriel me disse: "Os nomes só serão escritos se um pecador morrer sem ter Jesus Cristo em suas vidas." Apocalipse 20:12. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para outro anjo, que estava apenas escrevendo nomes, mas não estava apagando. O anjo Gabriel disse: "Este livro contém os nomes daqueles que pagam seus dízimos." Malaquias 3:8-12. O anjo que estava escrevendo os nomes gritou: "Ele pagou, ele pagou." E imediatamente vi um anjo vindo. Ele abriu uma sala muito bonita, e naquela sala, havia muitos objetos de ouro preciosos em uma caixa. O anjo entrou na sala, pegou um desses preciosos objetos de ouro e foi embora. Pedi ao anjo Gabriel para que me dissesse o que estava dentro da caixa que o anjo levou. O anjo Gabriel disse: "Sim, é a grande bênção do Senhor, para todos aqueles que pagam os seus dízimos com fidelidade." Obadias 1:15. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para um salão, onde havia muitos anjos dizendo: "Senhor, é hora. Deixe o nosso povo vir." Eu vi o Senhor chorando como um bebê dizendo: "Deixe-nos dar-lhes 5 minutos a mais. Depois são do arrebatamento. Tudo está pronto no céu, e Jesus está esperando pela ordem do Pai." Segundo Tessalonicenses 5:2-6. Então o anjo Gabriel me levou para outro salão, onde havia muitas roupas bonitas. Eram decoradas com ouro precioso, maravilhoso e glorioso. Perguntei ao anjo Gabriel: "Quem são os donos dessas roupas maravilhosas?" Ele respondeu: "Estas são as vestes que os cristãos vão colocar para o casamento do Cordeiro." Apocalipse 19:7-9. Pedi ao anjo Gabriel para ele me mostrar minha própria roupa. Ele apontou para uma peça de vestuário e disse: "Esta roupa pertence a você." Eu estava muito feliz,
e pensava comigo mesmo, eu não irei para o fogo do inferno. Então eu ouvi uma voz muito alta dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Tive medo quando ouvi essa voz, porque isso simplesmente significava, aquele pois que cuida estar em pé, olhe e não caia. 1 Coríntios 10:12, 1 Coríntios 9, 24-27. Então nós deixamos esse lugar. O anjo Gabriel me levou para uma casa muito bonita. Quando chegamos lá, nos sentamos em um assento. De repente, ouvi uma ótima notícia no céu, e o anjo se ajoelhou e começou a dizer: glória a Deus, és digno de receber toda a glória. Amém. O anjo me disse para olhar e contemplar. Vi um anjo correndo e gritando: vitória, vitória. O anjo correu até Jesus dizendo: ele fez isso, ele fez isso. Eu vi um homem vindo para o reino de Deus. Os anjos correram até ele para levá-lo para dentro, porque ele já estava cansado. Pelo menos ele conseguiu. O anjo Gabriel disse. O anjo que gritou vitória, era o anjo da guarda do homem que acabou de ganhar o céu. Todo o céu se alegrou, apenas por causa do homem que finalmente havia chegado. O anjo Gabriel saiu da sala e disse: Senaion, você é bem-vindo. E ele me entregou para o anjo Uriel, para me mostrar outras coisas no céu. O anjo Uriel levou-me a um lugar e disse: olhe, eu vi o reino de Satanás. Satanás estava dando ordens aos demônios para atacar os cristãos por causa desse homem que chegou ao céu. O diabo estava dizendo: não permitiremos que ninguém escape de nossas armadilhas e invenções. Devemos ganhar suas almas. Eu vi demônios correndo com toda a velocidade, porque uma alma chegou no céu. E o anjo Uriel me levou para um lugar e disse: olhe para a terra. Eu vi a terra parecendo muito pequena e suja, como uma lixeira, lata de lixo. De repente, muitas flechas começaram a cair sobre a terra. Vi um ancião, que havia recebido algumas das setas. Algumas das setas haviam acabado de cair sobre outras pessoas na terra. Mais uma vez, vi um incêndio sobre a terra, mas aquele ancião parou o fogo, enviando-o de volta para onde ele veio. Pedi ao anjo Uriel, para que por favor ele interpretasse isso para mim, porque isso era um mistério. O anjo Uriel disse: o ancião que você viu, é Jesus Cristo, e as poucas flechas que ele recebeu em seu corpo, são as flechas que o diabo enviou contra os filhos de Deus. Salmos 91, 1-7. Ele continuou: as outras que caíram sobre a terra, são as flechas que o diabo enviou contra o pecador. Salmos 92, 7. Ele continuou dizendo: e o fogo que você viu, foi o plano maligno do diabo para destruir a terra, mas Cristo nunca permitiu que isso acontecesse. Isaías 60, 1-2. O anjo Uriel me levou a um lugar, onde eu vi muitos anjos dando relatos ruins ao Senhor. O primeiro anjo que veio disse ao Senhor: por fim, ele perdeu sua alma. Eu o avisei, mas ele nunca me ouviu. Marcos 8:36. O segundo anjo disse ao Senhor: mestre, esse homem cometeu adultério. Eu o avisei para não fazer isso, mas ele permitiu que o diabo escravizasse o seu coração. O Senhor perguntou ao anjo: você disse a ele para confessar? O anjo respondeu: sim, mas sempre que ele queria confessar, a senhora que estava cometendo adultério com ele apareceu, e ele não foi capaz de confessar mais. O Senhor disse: continue dizendo a ele para confessar e renunciar seus pecados, e ele será salvo. Provérbios 28:13. O anjo disse: ok, mestre. E ele foi embora. O terceiro anjo que veio, foi o anjo da guarda do pastor W.F. Cumui. O anjo disse ao Senhor: mestre, o diabo enviou alguns membros do mal, para o ministério de vida cristã mais profundo. O que devo fazer? O Senhor respondeu: diga como o meu servo, para estar orando, e eu vou lhe dar a vitória. O anjo disse: ok, mestre. Ele foi embora. 1 Tessalonicenses 5:17. Muitos anjos iam para lá. A coisa mais comum que eles diziam era: por fim, ele perdeu sua alma. Por fim, ela perdeu sua alma. Quando o anjo que deu o relatório sobre o pastor W.F. Cumui foi embora, perguntei ao Senhor se o pastor Adeboye era seu servo ou não. O Senhor disse: sim, o pastor Adeboye é meu servo, e eu sou o fundador da Igreja Cristã Redimida de Deus. Olhe para casa.
Olhei, e vi uma casa muito grande no céu. O Senhor disse: esta é a casa do pastor Adeboye, meu servo. Eu gritei: esta casa grande. Você tem certeza de que ele vai entrar nela? O Senhor disse: sim, se ele continuar fazendo a minha vontade, e proezas para o meu reino. Mateus 28, 19 a 20. Pedi ao Senhor para me mostrar minha própria casa. O Senhor sorriu e disse: olhe para ela, meu filho. Eu vi uma pequena e bela casa. O Senhor me disse que era minha. Eu ri e disse: mas eu nunca paguei nenhum dízimo. O Senhor sorriu e disse: não são apenas os dízimos que te constroem uma casa aqui, mas também quando falas às pessoas sobre mim, é uma recompensa também para construir uma casa, e também quando você ganha uma alma para mim, é uma grande recompensa para construir uma casa. Além disso, quando você ora pelas pessoas, é outra grande recompensa para você construir sua casa. Quando você faz bem para os outros, é uma das grandes recompensas que constrói sua casa aqui. Se meu povo quiser ter uma casa aqui, eles devem obedecer ao que eu acabei de explicar. Então, você tem esta casa porque você toma mais tempo para orar pelos outros, especialmente o meu grupo que eu estabeleci, o grupo de vencedores, e também porque você fala às pessoas sobre mim, e também porque você ganhou almas para mim. Marcos 1,15. O anjo Uriel me levou de volta para o anjo Gabriel, que me mostrou como esses testemunhos serão grandes no mundo. Ele me contou sobre muitas coisas privadas sobre mim. O anjo Gabriel me levou para um salão muito grande, e eis que vi muitos anjos cantando louvores ao Senhor. Eles tocavam muitos instrumentos para glorificar ao nome do Deus Altíssimo. Eu me juntei a eles para louvar ao Senhor. A música era muito melodiosa. As vozes dos anjos eram muito bonitas. Não havia vergonha no céu. Os anjos estavam dançando. Alguns que voavam, de repente se ajoelharam e começaram a dizer: glória a Deus. Apocalipse 5, 9 a 14. Eu estava muito feliz por estar no meio deles, e eu desejei ficar lá para sempre louvando ao Rei da Glória. Apocalipse 4:11. Então nós saímos. O anjo Gabriel me levou de volta para Jesus Cristo. Jesus me disse: meu filho, me diga o que você quer ver aqui, ou o que você quer que eu lhe mostre. Eu respondi: Jesus Cristo, sua vontade deve ser feita, porque você sabe tudo o que preciso ver aqui. Ele olhou para mim e sorriu dizendo: meu filho, venha. O Senhor me levou a um lugar no céu, onde havia uma tela muito grande. Nela estavam escritos os 9 frutos do Espírito Santo. O Senhor me disse: seus 9 frutos devem estar completos. Se apenas um estiver faltando, essa pessoa não poderá entrar no meu reino, porque meu padrão para o céu é eterno. Gálatas 5, 22 a 23. A aparição súbita de Cristo no ar para receber os dele na glória, é a suprema esperança de todos os cristãos sinceros. É certo de que qualquer pessoa que não estiver preparada quando Cristo retornar, será deixada para trás. Mateus 24, 42 a 44. O Senhor disse: meu filho, venha. Deixe-me te mostrar como será o arrebatamento. Olhe muito bem. Então eu vi uma igreja muito grande na terra. Mais de 3 milhões de pessoas estavam presentes na igreja. Era como se estivessem realizando uma convenção. Em um piscar de olhos, o arrebatamento aconteceu, e apenas 3 pessoas foram arrebatadas. Todos os outros foram deixados para trás. Marcos 13, 30 a 37. Eu vi o fundador da igreja, ele também foi deixado para trás, e ele se ajoelhou dizendo: ó Senhor, eu tenho 200 igrejas, e nunca preguei a verdade, mas agora eu fui deixado para trás. Por favor, me perdoe. O Senhor disse: é tarde demais para você. Você só poderá herdá-lo, somente se você puder suportar, e se recusar a usar a marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18, Apocalipse 19, 20. Se você é pastor, ou ministro que não prega a verdade, lembre-se de que você não poderá se defender diante de Deus. 1 Pedro 5, 2 a 4. Eu também vi uma escola onde o diretor estava se dirigindo aos alunos. De repente, apenas o diretor foi arrebatado, e os alunos foram deixados para trás. 1 Pedro 4, 7. Eu vi um professor que estava ensinando alguns alunos. De repente, apenas 3 estudantes foram arrebatados, o professor e os outros alunos foram deixados para trás. 2 Pedro 3, 9 a 14.
Eu vi uma mulher grávida que estava a caminho de casa. Sua gravidez havia desaparecido, porque o bebê fora arrebatado, mas a mulher ficou para trás. Mateus 24, 40 a 51. Havia uma grande tristeza em todo o mundo. Mateus 25, 31 a 46. Muitos cristãos foram deixados para trás, por causa de suas atitudes em relação ao pecado através das invenções pecaminosas do homem. Salmos 106, 39 a 40. O Senhor disse: é assim que será o arrebatamento. É hora de voltar para a terra. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para as igrejas. Veja e ore. Então o Senhor me mandou de volta. Se você está pronto para dar a sua vida a Jesus Cristo, ore a seguinte oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Salmos 51. Escreva o meu nome no livro da vida. E que haja alegria no céu sobre a salvação da minha alma no nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Por favor, orem por mim, porque enfrento muitos desafios do diabo. Obrigado. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmos 93, 4 a 5. Eu considero debaixo do sol, que para todos há uma missão, e essa missão pode ser para o bem ou para o mal, Deus ou diabo. Sua decisão determinará seu destino, porque você não pode servir a Deus e a Mamon. Como você está em Cristo, as coisas velhas se passaram. Porque você é uma nova criatura, você deve largar de qualquer coisa impura. 2 Coríntios 6, 14 a 18. Lembro-me de algum tempo atrás, quando eu ainda estava no mundo, eu decidi me tornar um assaltante. Eu hoje agradeço a Deus, porque o Senhor destruiu todos os planos do diabo contra a minha vida, e Jesus Cristo me transformou em ganhador de almas para o seu reino glorioso. 1 Pedro 2, 9 a 10. Jesus ainda pode mudar sua vida. Aceite-o agora mesmo, e ele o transformará em uma pessoa peculiar. Era por volta das 8h50 da noite. Eu estava na minha cama, quando me foi mostrada essa revelação. Eu vi o Senhor Jesus Cristo, ele veio até mim e disse: eu vim para mostrar-lhe algo muito importante. Eu disse: Senhor, você me disse no meu terceiro encontro com você, que seria a sua última visita a mim. Por que você veio de novo? Ele sorriu e disse: meu filho, quando eu te perguntei o que mais você queria ver no meu reino, você me respondeu que a minha vontade deveria ser feita. Isso lhe deu mais chances de você ver como eu quero que o meu povo esteja longe de seu pecado. Eu disse: oh sim, você me perguntou isso no meu terceiro encontro, mas eu também sei que foi a sua misericórdia que me ajudou a responder dessa forma. Salmo 118, 1. O Senhor então me levou para o céu e disse: meu filho, você pediu em suas orações para ver a posição de sua casa, e eu devo lhe mostrar. Mateus 7, 7 a 8. Foi então que o Senhor me levou a um lugar no céu, e ele me mostrou uma casa.
Eu vi muitos anjos correndo com ouro em suas mãos, alguns com flores, e eles estavam decorando e adicionando a casa. Pedi ao Senhor para me falar sobre o dono da casa, e o Senhor disse: meu filho, ela pertence a você. Eu sorri e disse: mas Senhor, diga a minha razão, pela qual os anjos estão correndo assim. E o Senhor disse: porque a revelação que mostrei a você está trazendo muitas pessoas de volta para o caminho estreito. A vida de oração de muitas pessoas está agora como fogo. Muitos desviados voltaram para mim. Quanto mais almas me entregarem as suas vidas através do seu testemunho, maior será a sua casa. 1 João 4:4, Mateus 11:28. Depois disso, o Senhor me levou a alguns lugares no céu, que trouxeram muita tristeza ao meu coração. Eu acreditava que muitas pessoas iriam mudar os seus costumes. Segundo a Pedro 3:9. No entanto, eu vi algumas casas no céu, onde os anjos tinham parado de adicionar as edificações. Aquelas casas eram muito pequenas. Os anjos encarregados delas estavam tristes, porque embora eles estivessem prontos para trabalharem nelas, eles não podiam porque o proprietário simplesmente não estava mais trabalhando para Cristo. Então eu gritei: ó Senhor, por quê? E o Senhor disse: meu filho, olhe muito bem. Estas casas pertencem àqueles que deixaram o seu primeiro amor. Eles pararam de fazer a minha vontade. Eles não estão mais trabalhando para mim, mas em vez disso, trabalham para o seu próprio bolso. Eles deixaram o seu primeiro amor. Diga-lhes para se arrependerem e voltarem para o caminho, porque pode ser tarde demais para eles, muito tarde. Apocalipse 2:4-5. O Senhor me levou a um lugar e disse: meu filho, olha e veja o que está acontecendo com o meu povo. Quero que eles aguentem e sejam fortes. Marcos 13:13. Então eu vi uma montanha muito grande, e pessoas incontáveis estavam subindo. Notei que havia algumas partes daquela montanha que estavam cheias de espinhos, e algumas partes eram quentes como um fogo, e algumas partes eram muito suaves. No início, todas as partes da montanha eram muito fáceis de escalar. Neste ponto, o Senhor me disse: olhe muito bem, e pergunte o que você deseja saber. Vi algumas pessoas que corriam para aquela montanha, e começavam a escalar com pressa e alegria. De repente, eles chegaram às partes espinhosas daquela montanha, então eles correram e fugiram, e eu não podia mais vê-los. Pedi ao Senhor para me dizer o significado disto, e ele disse: este é o chamado primeiro zelo. Estes são aqueles que ouvem a minha palavra, e a recebem com alegria, aceitando-me como Senhor e Salvador pessoal de suas vidas. Mas quando a tentação do prazer mundano vem, eles caem fora. Eles não podiam suportar, porque a sua salvação não é sólida. Lucas 8:13-14, Lucas 6:49. Você está entre essas pessoas? Arrependam-se agora, e sejam salvos. O Senhor então me mostrou muitos cristãos na parte quente da montanha. Alguns não eram capazes de passar por essa área, porque estava muito quente. Mas eu vi que algumas pessoas não se preocupavam com a forma que eles machucavam o corpo. Tudo o que eles queriam era terminar de subir, para alcançar o seu descanso no final. Eu olhei, e vi um homem que estava naquela montanha. Ele sempre recebia aqueles que terminavam de subir para um lugar muito bonito. Esse lugar era chamado de Portão do Reino dos Céus. Isaías 35:8-9. Pedi ao Senhor para me dizer a interpretação, e ele disse: essas são as provações e a fé do meu povo. Se eles persistirem, eles serão meus. 1 Coríntios 15:58. Então eu perguntei ao Senhor: mas eles já não são seus antes disso? Ele disse: meu filho, eu completei meu trabalho ao suportar as provações. Para isso, a salvação se manifestou. Meu povo também deve passar pelas provações. Como diz, aqueles que aguentarem até o fim, o mesmo será salvo. Tiago 1:12. E então eu vi aqueles que chegaram à parte lisa da montanha. Era tão suave, que muitos ficaram relaxados, alguns até dormiram. Ainda assim, outros não descansavam, mas continuavam subindo. Isaías 40:29-31. Eu vi que muitos daqueles que estavam dormindo naquela área lisa, caíram daquele lugar, e desapareceram. Imediatamente, eu ouvi uma voz poderosa dizendo: acordem, acordem, o tempo é muito curto para descansar aqui. E imediatamente, muitos que dormiam naquela parte lisa acordaram e voltaram para a jornada.
Outros simplesmente pareceram ignorar a voz, e continuaram a dormir. Pedi ao Senhor para que me ajudasse no meu entendimento. Ele disse: meu filho, estou muito satisfeito com a minha criação. Certifique-se de que isso seja escrito, para que o meu povo possa saber o que está acontecendo com seu homem espiritual. Peça entendimento a qualquer coisa que seja difícil para você entender. Eu disse: por favor, me diga o significado da parte lisa desta montanha. O Senhor respondeu: a parte lisa da montanha é um estado de condição de vida em que muitas pessoas se encontram. Eles pensam que não há mais necessidade de oração, jejum e evangelismo. 2 Timóteo 2:7. Então eu pedi ao Senhor para me dizer o significado daqueles que haviam caído da parte lisa da montanha e desapareceram. O Senhor começou a chorar e disse: meu filho, aqueles que adormeceram morreram. 1 Coríntios 15:18. Eu também perguntei ao Senhor sobre aqueles que relaxaram e dormiam. Ele disse: estas são as pessoas que chegaram a um estágio em que pensam que a batalha acabou e que não há mais necessidade de oração e jejum. Eles esqueceram de que quando eu fui tentado pelo diabo, ele me deixava, mas era apenas por um tempo. Lucas 4:13. Eles têm a ideia equivocada de que agora são 100% santos. Eles não estão preparados e não conseguem ouvir o meu aviso. Diga-lhes para os que dormem que irão perecer. Portanto, despertem aqueles que dormem. Levante-se dos mortos, e eu lhe darei a luz. Efésios 5:14. Pedi ao Senhor para me dizer o significado da voz que dizia: acordem. E o Senhor me disse: este é o meu aviso aos muitos cristãos que se chamam de servos. Eu aviso através de revelações, sonhos, e através de muitas outras coisas. Parem de recuar. Salmos 19, 7-11. Pedi ao Senhor para me falar daqueles que ignoram a voz. Ele declarou: aqueles que prestam atenção ao meu aviso através de muitas revelações, são aqueles que despertaram do seu sono. Aqueles que ignoram a voz de advertência, são aqueles que me chamam de mentiroso. Diga-lhes que se arrependam, e eu os coroarei com a vitória. Mateus 11, 28-30, Isaías 1:19. A palavra de Deus, no livro de Isaías 40, 29-31, é assegurada e imutável para aqueles que se humilham. Eu vi um homem que estava prestes a alcançar o topo da montanha. De repente, ele começou a descer lentamente. O homem começou a chorar dizendo: não, não. Eu preciso da graça. E de repente, ouvi uma voz poderosa, uma voz como bilhões de trovões, e essa voz disse: minha graça é suficiente para você, pois minha força é perfeita nas suas fraquezas. 2 Coríntios 12:9. Então o homem recebeu força, e continuou subindo. Pedi ao Senhor para me dizer o significado disso. Ele disse: este homem se humilhou, e nunca dependia de sua força física ou habilidade. Ele me implorou com humildade. Lucas 5:11. Eu não permitirei que ele pereça, porque ele quer o meu controle em sua vida. Tiago 4:10. O Senhor também disse: a razão pela qual muitos de meus povos continuam rastejando, caindo e subindo, é porque eles não querem o meu controle em suas vidas. Eles não querem ordenar seus passos com a minha palavra. Eles continuam se justificando. Eu darei força àqueles que querem a minha ordem, e não a sua ordem. Salmos 119, 129-130. O Senhor citou o Salmo 119, 105-112. Ele disse: minha palavra é a luz, não é brincadeira. Salmos 119, 131-136. O Senhor também me disse: diga ao meu povo para se vestir de acordo com a minha palavra, porque muitos daqueles que não estão prontos para se vestir de acordo com a minha palavra, são desobedientes, e não querem a minha ordem. Seus corações estão cheios de imaginações malignas, e eles continuam a agradar a carne erroneamente, pensando que estão me agradando. Se você ainda é um pecador, será muito melhor para você se arrepender agora e ser salvo. O Senhor me levou para um lugar, e eis que eu vi as condições espirituais dos pecadores. Eu vi pessoas incontáveis, todas encadeadas por demônios. As correntes e grilhões usados para atar essas pessoas eram muito grandes. Os demônios que os atormentavam eram muito enormes. Suas alturas variavam entre 200 para até 1000 pés de altura. Esses monstros usavam espadas grandes para cortar suas línguas. E quão amargo eram os gritos dos atormentados.
O pior de tudo é que eles eram incapazes de escapar. Tudo porque não se arrependeram de seus pecados no reino físico. João 3, 18 a 20. Alguns demônios tinham 8 cabeças em um corpo, alguns tinham chifres no nariz, e alguns demônios estavam caminhando com a cabeça. Estes são os demônios encarregados dos pecadores. Eles são chamados de governantes da escuridão deste mundo. Pedi ao Senhor para me dizer o significado. O Senhor disse: essas pessoas são os pecadores. Se eles não me entregarem as suas vidas, não poderão escapar deste lugar de castigo. João 3:3. Por favor, arrependam-se agora, e deem as suas vidas a Jesus Cristo. Você está espiritualmente com grandes dores. Então eu vi um livro muito grande, e um enorme demônio que estava sentado em um trono feio. Ele era o comandante de todos os governantes da escuridão deste mundo. Ele abriu o livro e disse: deixem eles beberem ácido. Então esses demônios obedeceram à sua voz, dando a todas as pessoas que foram acorrentadas o ácido para beber. Então os corpos dessas pessoas começaram a derreter e a estourar em pedaços, depois voltavam para a posição normal. Essas pessoas choravam amargamente, mas o Senhor disse: eu criei essas pessoas para a minha própria glória, mas eles me rejeitaram. Mesmo assim, eu entregarei qualquer um que não me aceitar como seu Senhor e Salvador. Atos 17, 30 a 31. Eu estava cheio de raiva, porque esses demônios eram muito perversos. Eles estavam zombando daqueles que Deus criou para sua glória. No mundo físico, as pessoas rejeitam a verdade, e ficam se permitindo serem enganadas. Gálatas 5, 7 a 8. Eu vi uma senhora, seu nome era Quintola, embora eu nunca a tivesse conhecido antes, eu a vi nas maiores dores. Ela estava chorando amargamente quando os demônios usavam ferramentas quentes para remover os seus dentes. Havia um demônio dizendo a ela: você é idiota, você nunca quis aceitar a verdade, então vou continuar machucando você. Então eu vi a senhora fisicamente na terra. Eu vi quando uma irmã cristã veio a ela para pregar a verdade, mas a Quintola disse: deixe-me aproveitar minha vida, não estou pronta para nascer de novo. 1 Coríntios 15:10 e 1 Coríntios 15:50. Eu vi uma outra senhora, seu nome era Cristina, e eu nunca ouvi seu nome antes. Ela era uma fornicadora. Os demônios a atormentavam com grande fúria e diziam: você acha que é inteligente? Você é um amante de sexo. Você fala falsas línguas para que as pessoas possam dizer que você recebeu o Consolador. Mas você é louca e tola. Esses demônios usavam fogo para queimá-la, mas ela nunca morria. Eles usavam um objeto muito grande para bater em sua cabeça, e então sua cabeça explodia em pedaços, e depois disso voltava para a posição normal. Esta senhora também estava fisicamente viva na terra. 1 Coríntios 6:9. Confesse os seus pecados e o abandone, e Jesus o salvará. Eu vi alguns grupos de pessoas, eles estavam acorrentados. Estes são os irmãos e irmãs da igreja que praticam a masturbação, o lesbianismo e a homossexualidade. Eles estavam em uma grande dor espiritualmente. Os demônios derramavam ácido em seus corpos, e usavam lanças para atormentá-los. Alguns demônios usavam suas caudas para vencê-los. Lucas 8:17. O Senhor me disse: eles estão no poço da corrupção. Diga-lhes para se arrependerem, porque eu vou julgar todos os segredos dos homens. Romanos 2:16, Hebreus 4:13. Todos os pecadores estão em uma grande agonia espiritual. Por favor, arrependa-se e seja salvo. Esteja ciente de que os demônios conhecem a verdade. No reino físico, eles são bons em disfarçar e enganar. Eles não querem que você saiba a verdade. Enquanto você ainda pode, aceite a Jesus Cristo em sua vida, e Ele o livrará. 2 Pedro 3:9. Então o Senhor disse: meu filho, olhe para eles. Eu não posso mudar a minha palavra, aquele que vier a mim será salvo. Mateus 9, 6 a 8, João 5:24. Então eu vi uma coisa maravilhosa. Eu vi muitas pessoas entre aquelas que foram acorrentadas, que a sua escravidão começou a quebrar, e elas foram libertas. Os demônios não conseguiram se aproximar delas, as pessoas então desapareciam desse lugar. Eu gritei: aleluia, Senhor, por favor, diga-me o significado. O Senhor me disse: aquele que vier a mim, e me reza. Salmos 90:17, 2 Coríntios 5:17. Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo neste momento, você será livre,
e será liberto de toda a servidão espiritual, e você se tornará uma nova criatura. O Senhor então me levou para um lugar no céu, e eu vi muitas casas grandes e bonitas. O Senhor disse: estas pertencem àqueles que estão ganhando almas para o meu reino, aqueles que lideram as pessoas através do caminho estreito. Eu disse: Senhor, eu quero ver a casa de Bob, um gerente de um site cristão. O Senhor disse: meu filho, vem e veja o quão belos anjos a construíram. E eis que eu vi uma casa muito grande e bonita. Estava decorada com flores indescritivelmente bonitas. Eu estava muito feliz, porque eu estava determinado a ver a sua casa antes de eu ter o meu segundo encontro com Jesus Cristo. Então eu disse ao Senhor: Senhor, você não me mostrou a casa do pastor W.F. Kumui. O Senhor disse: ele é meu servo, e sempre escuta as minhas advertências. Eu devo mostrar-lhe para que a mensagem chegue até ele. Então eu vi a casa do pastor W.F. Kumui. Sua casa era muito alta, mas ainda assim, os anjos continuavam construindo sobre ela. A casa do pastor W.F. Kumui não estava longe da casa do pastor Adeboye. Foi então que eu disse ao Senhor: Senhor, você poderia me dar a graça de ver a casa do pastor Paul Rica, Igreja do Movimento de Reavivamento da Santidade. O Senhor disse: meu filho, peça, e será mostrado a você. Vem e veja. O Senhor apontou para uma casa e disse: esta é a casa do pastor Paul Rica. Eu vi uma casa grande, era muito bonita, e ainda assim, os anjos estavam construindo sobre ela. E um desses anjos gritou: muito bem feita, um ótimo trabalho. E os anjos começaram a decorar a casa com flores, peras, e tantas outras coisas maravilhosas. Então o Senhor disse: meu filho, eu preparei o meu próprio exército, e eu usarei todo o meu poder sobre eles, e eles irão entregar muitas pessoas a mim. Eles expulsarão demônios, e libertarão os cativos. Eles declararão todo o meu conselho. Eu usarei poderosamente as crianças pequenas. Eu usarei muitos jovens para minha própria glória. Cada um vai declarar que eu sou o Senhor dos exércitos. Venha, e os veja. Então, eis que vi muitos exércitos, mesmo alguns que pareciam crianças de 4 anos de idade. Todos estavam prontos para o trabalho. Eu ouvi uma voz poderosa dizendo: a quem devo enviar? Todos esses exércitos do Senhor se levantaram. Eles levantaram as suas espadas gritando: envie-nos a nós, nós iremos. Isaías 6, 8-10. Então o Senhor começou a sorrir. Eu não posso descrever o quão maravilhoso foi o seu sorriso. Então o Senhor disse: diga ao meu povo que eu lhes dei o último minuto de graça para que eles se arrependam e não pereçam. Corram agora para o meu rio da graça, e sejam salvos. Vai agora para dizer-lhes. Apocalipse 3, 20-22.